Enquanto você está preocupado com o que pessoas vão pensar de você, você nunca caminha rumo ao seu objetivo. É isso. Você vai ficar paralisado o resto da vida. Então, da próxima vez que você tiver essa oportunidade, seja aqui hoje, nesse podcast ouvindo, e sair daqui e falar, eu entrego a minha vida a partir de hoje para Jesus e eu vou seguir somente esse caminho, faça. E vai ser a melhor decisão da sua vida. Cuidado, não se apaixonem pelo negócio. Vocês normalmente não são o público-alvo do próprio negócio de vocês. E se for, vocês estão dando prejuízo. Porque você é aquele cara que abre a geladeira e pega uma água e não paga. Então até nisso você tem que saber como funcionar, gente. A venda não é uma ação política. Você tem que estar olhando para tudo isso. Olá pessoal, Edgar Martins aqui mais uma vez para esse tempo de mesa, onde eu recebo amigos, irmãos em Cristo, pessoas que têm inspirado a minha vida, os meus negócios. E hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber um amigo, alguém que temos acompanhado nesse período de jornada. Ele é o dono de uma das maiores franquias de café do Brasil, junto com o Hilton. Também tem uma escola de negócios, dentre outros negócios. Eu estou aqui sentado diante de Edu Cheirinho-Bom. Edu Cheirinho-Bom. E aí, e aí, como é que tá, cara? Prazer ter você aqui. Obrigado. Prazer é meu, velho. De verdade, prazer é meu. Eu falo... Deus, ele vai conectando. Eu estava pensando sobre isso, eu ia gravar um vídeo aqui antes da gente começar, mas eu falei, não, deixa a gente gravar, que depois eu gravo esse vídeo. Deus, ele vai fazendo coisas incríveis na nossa vida, né? E vai conectando pessoas, vai conectando de verdade propósito. As pessoas falam que isso é clichê, mas é uma grande verdade, né? Ele vai nos entrelaçando e você, esse cara, que a gente se conheceu no ambiente de Deus, e aí Deus pega a gente e une de uma forma que parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? Então, cara, obrigado. É um prazer estar aqui com você, é um prazer poder ter esse tempo de mesa, ter esse tempo de compartilhar aqui, tá? É um prazer. E você está falando algo realmente relevante. Isso é perceptível que é coisa de Deus, né? A gente se conhece há tão pouco tempo e parece que a gente já senta, as famílias já sentam, já conversam, já compartilha tanta coisa que parece que a gente já tem muito mais tempo de caminhada. Exato, cara, é isso. Eu já te vejo, é aquele cara, aquele rosto que você tem conhecido. Eu falo que é isso, né? A gente muitas vezes vai confiando nas pessoas. A confiança é uma conquista e ela normalmente leva tempo, mas quando as alianças vêm de Deus, você já olha para a pessoa e já fala, não, é aquele rosto que você confia, e você para mim já é esse rosto. Quando eu vejo, é aquela pessoa que transmite, no primeiro momento já uma confiança, transmite um carinho, e eu falo assim, transmite o amor, né? Eu acho que quando transmite amor, aí acabou, dá tudo certo. E isso é algo assim que a gente que está na caminhada, a gente percebe porque é algo que transcende o natural, né? A gente exala aquilo que Cristo tem posto dentro das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, a gente acaba exalando isso. Eu costumo falar que a gente acaba carregando o cheiro da graça. E a gente vai se atraindo e conectando pessoas. Né? Vou levar isso para mim, hein? A gente carrega o cheiro da graça. Legal isso aí, legal, cara. Edu, eu tenho te acompanhado, e não só eu, mas o Brasil, a trajetória tua e do Hilton, à frente das maiores franquias do Brasil, a maior, né? De cafeteria somos a maior. A maior franquia de café do Brasil. E a gente tem visto o trabalho que vocês têm feito, e é algo assim que orgulha a gente, porque nós também começamos pequeno, a gente vem com um negócio pequeno, uma base muito pequena, e a gente vê quando as pessoas alinham o propósito que Deus tem para a vida delas, começam a ter uma noção muito mais ampla, uma clareza de propósito, de entendimento, começa a transbordar. A mão de Deus cria uma alavancagem não mais natural, é sobrenatural, e vocês têm vivido isso, né? Temos vivido sobrenatural. E eu gosto assim, eu gosto sempre de lembrar que nem sempre foi assim, tá? E eu falo que eu sou primeiro um improvável. Eu não venho nem de uma família, nem de uma cultura, nem de nada que realmente tivesse uma vida entregue que preservasse esses valores e princípios. Muito pelo contrário, eu venho de algo até mais pelo lado disfuncional. Eu falo que eu tive uma dificuldade de entender o que é uma família de fato. Eu até hoje, por exemplo, quando vai chegando o Natal para mim, é um dos momentos mais difíceis que eu tenho na minha vida. Porque eu não comemorava, não tinha isso. Eu não vivia isso. E aí, cara, e hoje... E a família da minha esposa sempre teve isso. Então eu fico sempre sabe, aquele dilema. Então eu ainda venho
nessa caminhada de superar. E muitas vezes eu me questiono, eu falo assim, Deus, mas por que eu? Né, eu não fui o seu servo fiel lá atrás. Eu andei desgarrado, eu andei por caminhos que não deveria, fiz coisas que não deveria, não segui princípios. Mas por que eu? E eu recebi assim essa resposta de Deus. Deus foi muito claro muitas vezes para mim. E ele falou assim: não, filho, alguns precisam passar, alguns precisam entender esse caminho até para mostrar para os outros que estão vindo aí que é muito melhor comigo que do outro lado. Então, eu acho que mesmo quando eu vivi fora, eu vim, eu vinha sendo preparado e moldado. E quando eu olho minha jornada para trás, eu sempre tive a proteção de Deus, mesmo e muitas das vezes eu não segui os princípios. E aí, por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a gente chega em Xerimbão e pensa em Xerimbão, Xerimbão ela nasceu nesse momento. Ela nasceu nesse momento que eu estava tava um pouco, não, né? Estava totalmente fora ali. E por mais que eu fizesse coisas erradas perante Cristo, por mais que eu fizesse coisas fora dos princípios, eu falo que Deus sempre preservou o negócio de Xerimbão. Deus sempre preservou aquele propósito do negócio. Deus, ele nunca me deixou largar. E olha que eu tentei várias vezes sair desse negócio, eu tentei vender o negócio, eu tentei não dar andamento mais no negócio, mas Deus, ele parece que vinha e falava, não, é isso que você tem que cumprir. E aí, cara, eu vim nessa construção, mas em 2020 era pandemia, e aí nós olhamos para trás e falamos, e agora, o que faz? E aí foi o momento onde as coisas se alinharam, onde eu entendi que era por princípios e onde eu falo que quando a gente tem um encontro com Jesus, o que vai acontecer na nossa vida? Nossa vida é um grande quebra-cabeça. Peças vão se encontrar. Aquelas coisas que aconteceram errado lá atrás, você vai entendendo o porquê aconteceram errado. E aí você vai entendendo outras coisas certas porque aconteceram. E esse grande quebra-cabeça vai se encaixando, né? E eu te digo que hoje eu vivo, inclusive, esse momento. Eu estava te perguntando antes, eu falei, cara, tem acontecido algumas coisas que eu não sei muito explicar o porquê, mas eu sei que vai chegar o momento certo, Deus vai, esse quebra-cabeça. Mas hoje eu consigo, hoje eu não me desvio, hoje eu sigo na linha reta. E aí, cara, Xerimbão foi isso, foi um negócio que Deus nos proporcionou. Eu falo que muitos outros empresários, muito melhores do que eu, tiveram a oportunidade de fazer uma Xerimbão, mas Deus me escolheu. Ele escolheu a mim e o Wilton. Eu digo também que ao longo da jornada outras pessoas vieram para fazer essa construção, mas Deus também falou: não, não tem outros, é com vocês. São vocês dois. E ele foi dando esse negócio. E você sabe o que é o mais interessante? Tem horas que eu paro e olho para trás e eu não sei te explicar muito bem o como eu fiz. Quando eu assustava, no dia seguinte, eu tinha mais 5 franquias. Ah. Aí no outro dia eu assustava de novo, eu tinha mais 10. Chegou um mês, Edgar, que eu tinha 34 a mais. Você imagina você colocar 34 novas franquias a mais num único mês. É mais do que uma por dia. Incrível. Eduardo, a tua história ela é muito bonita, eu falo porque eu conheço, e você, assim, por ela ser uma história ampla, você já está em 2020. Sim. Vamos do início, até porque tem pessoas que estão nos acompanhando, e você falou algumas coisas que são muito relevantes. Primeiro, o momento que você está vivendo hoje não define o final da tua história. E você começou a falar que muitas das vezes você não se enxergava nem de longe estar vivendo o que você está vivendo hoje. Você se autodenominou como um improvável. Sim, total. Então, assim, muitas pessoas às vezes nos acompanham e estão vivendo esse tempo de deserto, esse tempo de ausência de perspectiva, um tempo de sequidão, e olham para homens bem-sucedidos como você e falam assim, cara, de onde esse cara veio, como que rompeu? Mas homens bem-sucedidos passam por processos, passam por momentos de dificuldade, passam até por um período de preparo para viver o que está vivendo. Salmo 139 diz que
todos os nossos dias foram escritos antes que qualquer um deles existisse. Então, o que nós estamos vivendo hoje, o que você está vivendo hoje, já estava escrito antes mesmo de nós existíssemos. Então, isso é crer que há um governo maior, que há alguém que rege o universo e nós conhecemos quem rege. Mas eu queria conhecer um pouco da história, até porque você começou trazendo uma questão que também acaba sendo uma dificuldade de algumas pessoas, uma questão de um lar um pouco disfuncional. Eu não quero entrar em um assunto sensível, mas queria que você desse um panorama até para a gente entender um pouco da formação, da estrutura, da casa do Eduardo hoje, dos filhos, da esposa e até mesmo do propósito que ele vive hoje. Então eu queria voltar um pouquinho atrás, formação, o que você tinha, da onde saiu essa questão de xerimbão, essa questão um pouco da sua casa. Fala um pouco para a gente do Eduardo do início mesmo. Cara, isso é muito legal. Eu falo que a gente tem que falar sobre isso porque muitas vezes a nossa casa ela pode determinar ou não o nosso futuro. Depende. Porque tem formações lá atrás. Outro dia eu entrevistei um grande franqueador também de uma área e aí ele falou assim, eu nasci numa família que tinha tudo. Será que ele veio de família rica? Ele falou, não, tinha tudo em amor. E aí esse cara veio numa construção de jornada super legal. E essa jornada do amor que ele teve lá definiu, sim, o futuro dele. Só que a minha jornada não foi essa jornada. E eu sei que a jornada de muitas pessoas também não foi essa jornada. Eu sei que muitos vieram de lares disfuncionais como eu vim. E muitos acham que por terem vindo desse lar disfuncional, isso está determinando o futuro dele, está determinando o hoje dele. E se eu posso deixar uma mensagem para vocês isso não vai determinar o seu futuro. Não deixe que isso determine o seu futuro. Você pode mudar isso. Porque na realidade, como você diz, ali em Salmo 139, na realidade, pode ter certeza que Deus não quer isso para você. Mas eu, durante muito tempo, eu achava que esse era o meu futuro, por ter vindo disso. Então, eu venho de uma família, diga que, infelizmente, assim, as brigas eram constantes. E elas tinham muito... O motivo dessas brigas constantes era pelo álcool do meu pai. Então, meu pai, desde que eu me conheço por gente, um alcoólatra. Enfim, ele bebeu desde sempre e a bebida, eu digo o seguinte, olha, a bebida, ela tem uma abertura para o mal desse tamanho. Tem várias coisas que têm abertura para o mal, tem brecha para o mal. A bebida, ela escancara uma porta do mal, porque muitos dizem o seguinte, não, eu bebo tanto que eu quiser, mas deixa eu te falar, você não controla o efeito do álcool sobre você. Então, não não, você não controla. Você não controla o efeito do álcool. E aí, por ter vivido isso, cara, eu acabei vendo coisas que eu não gostaria de ver, vivendo coisas que eu não gostaria, uma criança e depois uma adolescente, e isso me tornou um tanto quanto rebelde. Então, isso me tornou rebelde, isso me tornou uma pessoa que queria sair de casa o mais rápido possível, isso me tornou depois um adolescente e até mesmo já um adulto agressivo nas palavras, agressivo fisicamente. Isso foi me moldando. Só que isso sempre me incomodou. A grande verdade é essa, sempre me incomodou. E aí, eu aos 16 anos, eu falava, eu queria sair de casa, cara. Eu falava, eu quero deixar de viver esse inferno em casa. Só que eu nunca tinha pensado que eu poderia curar a minha casa. Eu só queria sair da casa. E eu peguei e fui. Aí eu fui muito cedo estudar, fui para Belo Horizonte, porque meu pai, apesar disso, apesar do álcool, ele, por ter uma condição financeira, é um auditor fiscal aposentado, tinha uma boa aposentadoria, ele tinha recursos. E ele sempre me disse uma coisa: olha, eu não vou deixar nada mesmo para vocês. Deixo nada, só vou deixar estudo. O tanto que vocês quiserem estudar, pode estudar. E eu falei, peraí, então deixa eu aproveitar o que tem. Deixa eu aproveitar o que tem. E eu fui estudar, cara. Aí eu fui embora para Belo Horizonte. Eu sou nascido lá em Teoflotone, fui embora para Belo Horizonte. Fui embora para lá, fui estudar. Mas confesso para você que carregado de muitos traumas ainda. Fui estudar, estudei o direito. Estudei primeiro para ser um policial.
Na realidade, quando eu entrei, era para ser um policial. E aí, ali no meio da faculdade, não, na verdade, desde o início da faculdade, eu queria trabalhar, porque eu falava assim, não, cara, eu quero ter o meu dinheiro, eu não queria depender do meu pai, não queria depender de nada, eu queria ter o meu dinheiro. E aí eu fui trabalhar, eu fui barman, eu fazia bico em qualquer lugar, naquela época em Belo Horizonte tinha muita festa, muito show, e os ingressos ainda eram de papel, eu era o cambista de jogo, aí jogo de futebol, eu comprava ingresso. Eu falava, cara, o que arrumasse um negócio que comprava e vendia alguma coisa, eu eu tava dentro. Menos coisa, droga, nada disso, pelo amor de Deus, tá? Congela isso aí. É, Papai e mamãe, você que tem filho e filha que acha que não tem que trabalhar, que tem só que estudar, cuidado. Você muitas das vezes não está formando, preparando o teu filho, tua filha para viver algo maior. Inclusive, se inscreve no nosso canal aí, Edgar Martins, divulga esse link desse bate-papo para aquele amigo ou para aquele amigo que acha que tem que deixar o filhinho só estudando, porque ele só tem 17, 18, 20, 22, 24, tem 30, tem gente de 30 só estudando. só estudando. Passa esse link aí e se inscreve no nosso canal aí, vai lá. Cara, com 16 eu era carregado de caixa, cara. Era o que dava pra fazer. Carregava caixa. E aí depois, aí eu fui, cara. Eu sempre, alguma coisa que arrumava um bico. Eu lembro de um amigo que falou, cara, a gente trabalha em festas de 15 anos, festa de formatura, festa não sei o quê. Era um amigo um pouquinho mais velho, montou uma empresa de barman que fazia aqueles coquetéis. Sim. Cara, e a gente emendava aquilo de quinta a domingo. Era a gente nessas festas, preparando os coquetéis, preparando, e eu fui trabalhar nisso e sempre fiz estágio. Desde o meu primeiro período, eu fiz estágio na faculdade. E nessa jornada da faculdade, eu fui trabalhar, jamais lá para o final, do meio para o final, eu fui trabalhar no escritório de advocacia, com um cara que eu honro muito a vida dele, que me ensinou demais, sabe? Aquele cara que não tinha explicação. E aí, é aí que o quebra-cabeça se junta, sabe? Como que Deus coloca essas pessoas no caminho. E o doutor Carlos Henrique, eu fui trabalhar naquele escritório, e aquele cara me viu, cara, e ele me deu uma autonomia, um valor lá que nem eu mesmo enxergava em mim. E esse cara, não, já atua aqui, já vem cuidando, daí a pouco eu cuidava dos estagiários já do escritório, daqui a pouco eu era o braço direito do cara, daqui a pouco, cara, ele me colocou, eu era estagiário, olha que loucura, eu era estagiário, tinha acho que 21 ou 22 anos. Esse cara colocou, ele advogava para grandes mineradoras, era um escritório muito top em Belo Horizonte, e ele me colocou para fazer uma apresentação, cara, para o cônsul da França. Ó. De um negócio muito louco que tinha que fazer, e eu preciso disso para amanhã. E eu não sabia fazer aquilo, mas uma coisa que, e aí você está falando, isso fica muito para os filhos. Aí eu não sei, a mamãezinha vem e abraça e pega. Eu olhei e falei, não sei, eu fui ligando para os amigos. Eu lembro um amigo meu, chama Xerém, e eu sabia que ele era um gêniozinho, e ele sabia, eu fui para a casa dele, nós ficamos até 3 horas da manhã montando aquela apresentação, que tinha que ser muito bem feita. Aí mandei a apresentação para o dono do escritório de manhã, ele falou, não, você vai comigo. Você que fez, você vai ajudar a apresentar. Eu falei, e eu sentei naquela mesa, cara, com 22 anos, eu sentei na mesa com o cônsul da França para fazer uma apresentação. E eu falo que, e aí você falou de mesas, né? Isso, desde muito jovem, eu sempre, eu falava, cara, aquele passado não vai definir meu futuro. Eu não vou deixar aquilo definir meu futuro. E aí eu falava, eu tenho que construir, eu tenho que fazer o meu. E eu confesso para você que eu tinha um sonho nesse momento. Na verdade, desde os 16 anos eu fiz uma promessa para minha mãe, que era tirar. Minha mãe foi uma dona de casa a vida inteira, nunca trabalhou. E é daquela dona de casa que, assim, tem que viver, não é o dinheiro dos dois, é o sustento do marido. E eu fazia uma promessa que eu ia tirar minha mãe. Então eu tinha uma missão de vencer. Porque minha mãe venceria junto. Mas isso às vezes a gente quer, mas tem que respeitar cada um. E eu queria muito rápido as coisas, então eu fazia o que era preciso. E esse cara me colocou nessa reunião, e ali sabe o que eu aprendi muito naquela reunião? Eu aprendi a me comportar em mesas. Porque eu sentei numa mesa que eu não sabia. Eu sentei, terno, gravata, falei, eu não respiro. Eu tenho que ficar sem respirar. E eu só queria aprender.
só aprender. E aí depois, quando você conhece Deus, conhece a Bíblia, né? Que muda até um tolo se passa por sábio, né? Calado, até um tolo se passa. E eu fiz isso. A única coisa que teve foi o doutor Carlos Henrique falou: olha, eu queria trazer meu assessor aqui, o doutor Eduardo Schroeder, não era nem advogado, ele não tinha nem me formado, doutor Eduardo Schroeder, tá aqui, ele que cuidou dessa apresentação. Cara, ficou eu só balançava a cabeça. Me passei por sábio ali, calado. E aprendi ali a me importar em mesas. E dali, cara, eu conheci o franchising. Foi ali que eu conheci o franchising. Com esse mesmo advogado, surgiu um cliente, ele advogava para franqueadores, ele advogava. E aí um cara estava comprando um McDonald's. E aí precisava de uma assessoria jurídica. Aí a gente assessorou o cara, e ele advogava também para um franqueador. O cara chamava Chocolate, o negócio do cara. E ele me deu a carteira. E aí eu também, eu falo, na época de escola eu não fui bom aluno, mas na época da faculdade eu fui. Eu passei na prova da ordem, no meu último, na verdade, quando eu estava fazendo, nas férias do 9º para o 10º período, tinha prova da ordem. Eu fiz uma prova teste. E eu passei. Passou. Eu passei, então quando eu cheguei para ele, falei, doutor, passei. Ele falou, você acabou de virar advogado do escritório. Ele me efetivou como advogado. E ele foi me dando, mesmo eu sem ter a ordem, que eu tive que ficar os outros 6 meses esperando para a ordem sair, ele me deu uma carteira de franchising. E aí surgiram outros clientes, eu fui tentar abrir outros clientes. E aí eu falo que ali eu aprendi uma coisa, eu aprendi que era possível com esse cara ganhar dinheiro, ou melhor, produzir dinheiro. E aí produzir dinheiro de verdade, porque ele saiu de férias uma vez para os Estados Unidos e deixou o escritório comigo. E não falava com ele tão fácil. Chegou um caso muito complexo de uma penhora no meio de um acontecimento ali. E eu achei uma alternativa, sair daquilo e nós ganhamos a causa. E ganhamos um bom dinheiro. E ele me pagou um bom dinheiro ali quando eu ganhei aquilo. Eu falei, então, peraí. Se eu fizer um bom trabalho, eu ganho um bom dinheiro? A regra é essa? A regra é essa, eu 23 anos. Isso, eu falei, a regra é essa? Faço um bom trabalho, um bom dinheiro, e aí eu comecei, cara. Por isso que eu te falo que as coisas conectam hoje. E aí eu comecei a me dedicar. Tudo que eu ia fazer, eu queria fazer muito bem feito. Eu queria fazer muito bem feito para não ter problema. E aí, cara, eu liderei. Eu fui o líder de turma durante 3 anos consecutivos, ou seja, 6 períodos da faculdade eu fui líder de turma. Eu fui o presidente do negócio de formatura para fazer a festa. Eu liderei por onde eu passava porque eu queria fazer o melhor trabalho. Mas é porque eu tinha uma missão, vencer. Eu tinha isso na cabeça. E aí eu fui. E aí eu entro no franchising. Aí eu entrei no franchising, é a mesma coisa. Aí eu sou contratado por uma franqueadora até do Rio de Janeiro, na época. E aí o doutor Carlos Henrique fala assim, Eduardo, não dá para colocar isso dentro do escritório. Para a gente o contrato é pequeno, mas para você o contrato é muito bom. Vai viver sua vida. Pega esse contrato. Ele me libera, ele fala, pega esse contrato e vai viver sua vida. Eu fui o único dos estagiários daquele escritório que ele foi na formatura. Ele foi na colação de grau, ele foi na formatura. Ele tinha um apreço. Eu falo assim, eu não tive muitos momentos meu pai presente nisso, mas eu tive grandes homens que fizeram esse papel durante a minha jornada. E aí, cara, esse cara esteve comigo ali, e dali eu começo a assumir esses casos. E essa franqueadora chamava Espada Sobrancelhas, é aqui do Rio de Janeiro. Espada das Sobrancelhas. Não, não vi. Cara, foi gigante aqui no Rio. Eu falo, eu sou muito grato ao povo carioca. Sou muito grato. Aqui foi onde eu cresci profissionalmente. Vamos fazer uma pausa aí, porque nós temos tanta coisa boa e eu queria caminhar junto com você nesses ensinamentos. Primeiro ensinamento. A palavra fala que tudo foi escrito para o nosso ensino, nosso exemplo. Paulo, quando escreve aos Coríntios. Perceba o seguinte, José, antes de governar, ele precisou passar na casa de Potifar, ele precisou servir na cadeia, ele precisou carregar caixa. Para viver o que ele está vivendo hoje, tudo se começa com uma semente, com princípios básicos. Muitas das vezes a gente quer começar algo grande, e a gente fica esperando para começar grande e nunca começa. Então a gente precisa construindo bases pequenas que Deus entrega nas nossas mãos, sementes pequenas, e o poder de enxergar em uma semente uma floresta, aí é da nossa visão, é da nossa fé. Uma semente gera uma floresta.
a gente precisa se despertar para essa realidade. Segundo ensinamento, e não menos importante, ser bom mordomo daquilo que Deus nos confiou. Perceba que ele já tinha um princípio da excelência desde o início. Ele pega algo e falou o seguinte: não, eu tenho que fazer o melhor desde a apresentação e depois da continuidade, ele se destaca a ponto da pessoa, do dono do escritório, e fala assim, cara. E aí, olha a similaridade com a história de José. Que José é colocado numa posição, pela forma excelente que ele revela aquele sonho, direcionado por Deus, mas principalmente pelo governo que Deus deu na mão dele. Vamos lá, espada sobrancelhas. E aí, cara, aí eu fui para ser simplesmente advogado daquela franqueadora. Só que aí, de novo, eu não consigo ser simplesmente advogado. Eu começo a me envolver nos processos, mas quando eu digo não é processo judicial nem nada, são nos processos operacionais do negócio, eu começo a me envolver e falo, não, cara, para o jurídico acontecer bem feito, a gente precisa ter uma empresa andando bem feita, porque senão a gente vai ter que ficar defendendo processo na justiça. E eu tinha aprendido, eu fiz uma pós-graduação em 2011 e meu professor foi o Fux, o ministro. E ele falava, você sabe qual que é o maior mérito de um grande escritório de advocacia? Aí todo mundo na sala, o quê? Ele falou, não ter nenhum processo e muitos clientes. Aí eu, então é isso o segredo? Ele falou, é claro que é. Eu tenho que prevenir o meu cliente de ter processos judiciais e não ser um defensor de um tanto de processo judicial. E quando o meu cliente tiver um processo judicial, que ele vença todos. Que ele tenha razão. Porque no Brasil você não pode impedir ninguém de te processar. Você não pode. E quando você se torna um grande empresário, esquece, é alvo. Grandes empresários no Brasil, eles são alvos. E tem todo mundo querendo acertar, e de preferência na cabeça. Tá? A verdade é essa. E aí, eu tinha isso muito em mente. Então eu falei, peraí, eu vou fazer isso com meus clientes. Então, para não deixar certas coisas acontecerem e a gente não ter processo, ou caso tenha, a gente possa ganhar, o que eu precisava fazer? Eu precisava me envolver dentro do negócio. E aí eu passo a me envolver dentro do negócio, eu começo a vir aqui para dentro da empresa, era no Meia, cara, no escritório no Meia, Dias da Cruz, né? Da Cruz. Ali no Meia, do escritório. Eu começo a vir para cá. Eu falo, eu sou muito grato a esse povo carioca, eu cresci profissionalmente por conta de vocês, carioca. E agora, de novo, eu venho vivendo uma nova transformação na minha vida aqui no Rio de Janeiro. Tá? Isso aqui tem história. Ah, não é possível chegar um café cheirinho bom aqui. Não é possível chegar um café cheirinho bom aqui. Olha isso. Olha aqui, gente. Um café cheirinho bom. Ó. Vou tomar um gole aqui, tá? E tá bom, hein? E aí, cara, eu pego essa empresa e eu começo a fazer esse trabalho ali para eles. Obrigado. Eu começo a fazer esse trabalho ali com eles e a gente começa a desenvolver, essa franqueadora cresce muito, eu me envolvo nos processos comerciais, eu me envolvo nos processos operacionais, eu me envolvo em tudo. E ali eu falo que aí eu tive o amor à primeira vista, que foi o franchise, e ali também eu conheço meu sócio atual, o Wilton. Ah, legal. Ele prestando um serviço de uma área, como um consultor. 2011 isso? 2011. Eu conheci ele em 2011. A gente tem uma história engraçada de 2011 que a gente faz assim. Eu ligo para ele pedindo que ele me mande o modelo de contrato dele em 2011. Eu pedi ele para me mandar o modelo de contrato. Até hoje, é 2025, ele não me mandou, nunca me mandou. Ele filho da mãe. Eu brinco com ele. Em 2011 eu liguei para ele falar que ele tinha um bom modelo de contrato. E, pô, ser advogado naquela época, a internet não era tão fácil assim de conseguir as coisas. Até hoje eu tô esperando um bom modelo. Ó, aí agora eu tenho um melhor do que o dele, para ele aprender. E aí eu começo a advogar 2011, 2012, 2013. Eu advogando para franqueadoras, por um grupo de franchising. Aí 2013, cara, eu tenho eu falo assim, 2013 foi meu primeiro... como é que eu posso dizer? Eu tive um problema, mas não é essa palavra. Eu me decepcionei. Em 2013, eu tive minha primeira decepção profissional com aquilo que eu fazia. E foi com o franchising. Porque você acaba se envolvendo tanto, e aí a gente estava falando sobre dinheiro, né? O dinheiro, se ele vai para o lugar errado, e ele acaba com a pessoa.
E o que que começou a acontecer em 2013 no franchising? Começou a entrar um monte de gente no franchising só pelo dinheiro, porque é um bom negócio, é um negócio que dá muito dinheiro. Cara, ser franqueador, não é ser um franqueador, é ter cadeia de distribuição de produto, dá muito dinheiro e o senhor sabe bem disso. Porque a gente tem muita. Qual que é o intuito de ser? Eu falo, a questão da riqueza, o conceito da riqueza é quanto mais pessoas o seu produto ou serviço atingir, mais rico você fica. Pô, Apple, Apple, Apple. É explicado. Porque é uma das empresas que vale trilhões. Ela atinge, na verdade, todas as pessoas que estão aqui dentro desse estúdio estão atingidas. E é essa a verdade. Franquia, o que ela proporciona é isso. Você vai abrir mais lojas e seus produtos, seus serviços, vai chegando a mais pessoas. E não é no franqueado, é no cliente final. Esse é o conceito da riqueza. Mais pessoas, mais dinheiro. E o franchising proporciona isso. Só que muita gente veio com a imagem errada de ficar rico no franchise só vendendo a taxa de franquia. E quando eu vi isso, eu falei, cara, eu não quero ficar nisso, eu vou sair fora. E aí eu falei com a minha esposa, falei, vou largar tudo, vamos embora para São Lourenço, eu vou virar professor universitário, eu estudado e tal, a faculdade lá vai precisar, vou virar professor universitário, e fui para lá. Falei, vou advogar em outras causas e tal, mas rapidamente o Wilton me procura de novo. Aí o Wilton me procura, porque o Wilton também quer sair desse negócio, o Wilton me procura e fala assim, cara, vamos fazer o franchising do bem? Ó. E em 2013 a gente funda a Universal Franchising. A Universal Franchising ela vem antes da Xerimbau. E a Universal Franchising ela tem como logomarca dela a árvore da vida, que eu carrego aqui. A árvore da vida, que é a árvore da vida é o seguinte, quanto mais a gente vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai fazendo ela vai abraçando mais pessoas. E é essa a nossa logomarca. A logomarca é isso aqui, é a árvore da vida. Universal Franchise é o franchise do bem. E o que significava o franchise do bem? Primeira coisa, nós temos que agradar o nosso cliente final e a gente tem que saber quem que é ele. Segundo lugar, nós temos que fazer o bem para os fornecedores, porque se a gente acabar com o fornecedor, nós não vamos ter o cara de baixo. Terceiro lugar, o franqueado tem que estar bem nessa história. E quarto lugar, chega na gente. Então nós entendemos que o bem é uma construção. A cadeia tem que estar toda saudável. Toda saudável. E nós falamos, é o franchise do bem. Estava lá na nossa missão e valores, e visão e valores, nosso site, ficou anos isso lá. E aí nós construímos a Universal Franchising. E falamos, então beleza, vamos. Aí nós começamos na estética. Nós não começamos com a Xeribom. Nós começamos com uma rede de estética, de sobrancelhas, cílios, depilação. Porque eu vinha desse mercado, eu advoguei para sobrancelhas, fui franqueado para sobrancelhas, eu conheci aquilo. E aí nós começamos essa rede, mas aí rapidamente eu abri também um restaurante em São Lourenço. E aí, na abertura desse restaurante, numa conversa com um cara que era do franchising, com hoje um dos sócios que eu tenho no grupo, o PC, a gente conhece o Café Especial. E quando a gente pega isso aqui para levar para as pessoas, é que eu descubro, isso era 2014. Eu descobri em 2014 que eu não gostava de tomar café, porque o que eu tomava não era café. Eu descobri que as marcas que você tem aí de prateleira, na realidade só tem 30% de café. É mesmo. O resto é pau, pedra, folha, galho, às vezes um rabinho de rato. É muita impureza que tem. E o cara acha que tá tomando café. E aí um cara vai lá e me apresenta, fala, não, pô, deixa eu te apresentar o café. Quando eu falei, ué, mas aqui toma até sem açúcar. Cadê aquele gosto de carvão na boca? Aí o cara me explica, e aí a gente tem a ideia. Junto com esse outro cara, tinha um outro cara fundador dessa ideia. Por que não levar isso para o Brasil inteiro? E aí é que nasce Xerimbão. Vamos pegar de uma ideia de levar um café, um doce de leite e um pão de queijo para todo o Brasil. E ali a gente começa, só que aí, como né, todo empreendedor que está iniciando, começa as cabeçadas, né? Você começa a dar errado, porque, cara, eu gosto sempre de deixar esse recado para quem está empreendendo. Anota esse recado que eu vou deixar para quem é empreendedor. Não queira se apaixonar pelo seu negócio a ponto de achar que todo mundo tem a mesma paixão como você. Eu falo que negócio não pode ser igual uma relação de marido e mulher. Cara,
Beleza, você ama sua mulher. Sua mulher é a mais linda do mundo. Ela é a perfeita do mundo. Ela é a única do mundo. E tá tudo certo. Ela tem que ser a única. No negócio. No negócio, você precisa entender que o seu cliente precisa se apaixonar pelo negócio. E todo negócio tem um cliente certo. E aí o que acontece? A gente começa a querer fazer um negócio pra gente, porque a gente é apaixonado pelo negócio. E aí é onde que muito empreendedor erra, e foi onde nós erramos. A gente estava fazendo um negócio com a nossa, achando que nós éramos os Eu clientes. costumo falar que a percepção de valor tem que ser do cliente, né? Uma vez que o cliente tem essa percepção de valor, você acaba, por consequência, sendo bem sucedido e podendo criar escala, podendo crescer, podendo desenvolver o Com certeza. negócio. Eu imagino que você, por exemplo, você deve entrar em loja sua e você deve falar, cara, isso para mim Não tem dúvida disso. não faz sentido. Não tem dúvida disso. Mas e para o seu cliente? Exatamente. E a gente acaba sendo direcionado pelo que faz sentido para o cliente. Tem que fazer sentido para ele, o gosto dele. Eu mentorei pessoas e de quando em vez a pessoa traz um modelo de negócio para mim e fala assim, por que não está dando certo? Eu falei, mas esse sabor é o que as pessoas gostam? Ah, eu não sei, as crianças lá em casa adoram. Falei, mas as crianças lá em casa, quantos bolos as crianças da tua casa compram por mês? Não, só comem, não vai sustentar o seu negócio. Então, essa percepção que você está falando, ela é fundamental para quem está criando um modelo de negócio, é você entender o quão é relevante o teu negócio é para gerar ou resolver uma dor ou uma necessidade do outro. Exato. Exatamente. Eu falo isso, e o erro foi isso, nós fizemos pra gente. Eu falo, cara, você quer fazer um negócio pra você? Vai na sua casa. Na sua casa, pra você e pra sua família, pra eles comerem, beber, fazer qualquer coisa. Não queira que todo mundo queira o seu gosto, porque não vai. E isso eu falo muito até hoje, cara. Eu falo para os meus franqueados, eu falo para todo mundo, porque às vezes o franqueado, ele pega a franquia e a gente explica para ele, olha, nosso cliente-alvo é 30, 35 anos acima, mulheres casadas com filho. Elas gostam de ser atendidas assim, assim, assim. Elas gostam de comer as coisas assim, assim, assim. Elas gostam. Se eu servir um café na taça para elas, elas vão ficar mais satisfeitas. Se eu servir o produto mais adocicado, quando eu trago a receita mais adocicada, é porque elas gostam da receita mais adocicada. Quando eu faço a comida do agridoce, é porque elas gostam do agridoce. Quando eu coloco uma folha de rúcula dentro de um sanduíche, é porque para elas faz a diferença. Beleza, cara. São elas o público-alvo. E aí eu falo com eles: olha, por favor, não coloque tomada nas mesas, porque você vai trazer um público que vai sentar na sua mesa, vai abrir um notebook e vai ficar por 2, 3 horas lá na sua cafeteria e vai consumir um ticket muito pequeno. E aí, nessas 2, 3 horas desse cara na mesa, você teria atendido pelo menos 6, eu digo 6 tombos de mesa se você tivesse com o público certo. Quando você está com o errado, ele fica ali e não consome. Não queira fazer do seu negócio um coworking. Nós vamos falando. Aí, cara, eu falo que é o maior desafio hoje sendo um franqueador é esse. Porque aí você pega o franqueado teimoso. Não, mas eu gosto de ir na cafeteria para abrir o computador e fazer reunião. Beleza. Você gosta, mas não é para isso. Não é para isso o negócio. Vai fazer reunião, vai alugar uma sala de reunião, vai fazer alguma coisa, cara. Mas como. Mas, pô, eu não tenho como impedir que o cliente faça isso. Não tem como impedir que o cliente faça isso. Mas eu tenho técnicas de chegar pro cara a cada 6 minutos que o cara tá na mesa e falar: oi, tudo bem? Você aceita alguma coisa? 6 minutos de novo. Você aceita alguma coisa? Cara, e o cara vai se incomodar, mas esse cara vai se incomodar, mas entenda, ele não é o seu cliente-alvo. Esse cara não é o seu cliente-alvo. E eu falo mesmo essa mensagem por onde eu vou. Eu falo, cara, entenda que você que está usando uma cafeteria, um restaurante, alguma coisa como sua sala de reunião e consumindo um cafezinho e um pão de queijo por 2 horas de mesa, você está matando esse negócio. Você está matando esse negócio. Então, assim, as pessoas não têm obrigação de ficar com a porta aberta te esperando desse jeito. E aí, eu falo, aí vem o empreendedor e aí ele quer fazer o negócio para ele, é onde ele erra. Então, hoje, quando a pessoa chega para comprar a franquia, eu vou lá e falo com ela, é assim, 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 explico tudo. Mas a gente ainda enfrenta desafios de alguns serem os teimosos em querer fazer diferente. Mas aí você estava falando no momento de fazer a formação do Xerima. E aí foi isso. E aí a gente entendeu quem era esse público. Quando eu entendo quem é esse público, aí a gente acelera, Xerima.
Porque no início, que era café, doce de leite, pão de queijo, e que a gente achava que era um lugar para sentar e comer, ou pegar um copinho e sair andando, deu ruim, cara. Perdi as 8 primeiras lojas, tomei um prejuízo de 1.200.000. Eu vou falar para você, em 2016 para 16, 1.200.000 é dinheiro, hein? Dinheiro, mano. Não, é muito dinheiro até hoje, né? Até hoje. Você e o Wilton nunca tiveram lojas próprias. Você já Tivemos. tiveram? Não, algumas dessas eram próprias. Ah, tá. Eram próprias, algumas dessas. Acho que, se não me engano, 4 era franqueada e 4 era nossa. Ferro. Aí tentamos montar negócio em metrô no Rio de Janeiro. Montamos metrô Botafogo, que era negócio de passar rápido, consumir e ir embora. O hábito do brasileiro. Principalmente do carioca, não tem nada a ver andar com um cafezinho na mão, entendeu? Errado de novo, cara. E aí a gente pega, fala, não, isso aí não dá certo. Aí vem essa parte da gente entender quem é o público. E aí a gente entendeu mulheres 35 anos acima, casada, com filho, não tem que ter bebida alcoólica, não tem que ter cervejinha no meio, no final da tarde para fazer happy hour, não tem que ter happy hour se for de café das mulheres, enfim, o que tem que ter é isso, a gente entende, aí a gente acelera, cara, acelera. E aí a gente começa a vender uma loja, 2 lojas, 3 lojas, blá, blá, blá. Eu sei que entre 2016, meio de 16 que a gente reorganiza e até final de 2019, a gente vende cerca de 8, não, a gente vendeu quase 200. Não, foi não, aí depois que a gente vendeu mais 80, a gente vendeu cento e poucas. Mas tinha 80 ali inauguradas, a gente tinha 80 inauguradas até 2000 final de 2019. E isso é um bom crescimento para um negócio, né? Você sabe disso, em 4 anos, aí 3 anos, praticamente, a gente crescesse tanto, a gente cresce, ganha dinheiro, mas aí vem a segunda parte do empreendedor que, cara, eu falo que se Deus me deu essa oportunidade, não é nem dom, isso aqui é a oportunidade de estar aqui falando para outras pessoas, eu tenho que deixar mensagens para essas pessoas. Então, a primeira mensagem que eu deixei é toma cuidado, porque quando você faz um negócio, ele não pode ser para você em primeiro lugar, ele tem que ser para o cliente certo, não pode ser para o cliente errado. E segundo lugar, quando você começa a crescer, você tem que estar preparado para ser esse empresário. E quando a gente ganhou dinheiro, a gente não estava preparado para ser empresário. Cara. Infelizmente, no Brasil, não tem educação financeira, não tem educação empreendedora, não tem gestão de pessoas, você não aprende isso em lugar nenhum, cara. E às vezes alguém, por exemplo, um filho, uma filha sua, minha, daqui a pouco que vai ter nós como mentores deles, ensinando o que a gente já passou, talvez eles não passem. Mas eu não vim disso. Então eu errei demais. E aí, cara, gastei o dinheiro errado. E isso é uma questão, essa cultura que nós temos aqui dentro desse cenário nosso nacional, ele é bastante disfuncional no que diz respeito na área da educação. A gente não tem uma educação voltada para isso, para o empresário. A gente vê em outros segmentos, a gente fala sobre isso, eu falo, você também fala. Existem alguns segmentos que a pessoa acaba de estudar 4, 5, 6 anos, ela faz uma pós, faz preparatório, vai, não sei, faz residência, vai fazer não sei o quê, e depois de 10, 12 anos a pessoa está em congresso, está se atualizando, está fazendo. Chega no nosso, a pessoa às vezes não deu certo ali, a colar, ela entra, não vou fazer vendas, e vai fazer vendas e não participa, não abrange, não estuda, não desenvolve, e depois o negócio não dá certo, não sabe por quê. Por quê? Eu falo que se um vendedor estudasse 1/5 do que um médico estuda, todos eles seriam os homens mais ricos do mundo. Não tem essa, cara, porque assim, se você estudar vendas, você ficar bom em vendas, tem uma frase que é o seguinte: se você domina vendas, você domina receita. Se você domina receita, você domina o jogo. Se você domina o jogo, você lidera. Acabou. Mas nasce na venda. Só que o cara, que você acabou de falar isso, é o cara medicina, o cara que é médico, o cara estuda 10 anos, daqui a pouco ele não para de se atualizar em congresso, ele fica uma vida estudando. E aí, cara, você é empreendedor, você não estuda, você não vai numa preparação, você acha que é balela ir numa mentoria, ouvir alguém que já fez, você não se prepara em nada. E aí você comete os erros. Então, foi o que aconteceu comigo. O orgulho, eu falo, foi o orgulho que quase acabou. Orgulho, eu não queria pedir ajuda, achava que eu sabia tudo. Sou formado, sou pós-graduado, eu sei tudo. Achava que eu sabia tudo. E aí eu me ferro entre 2016 e 2019, da mesma forma que a gente cresce, a gente se endivida.
E aí a gente chega em 2020, cara. A gente chega em 2020 com um negócio muito sólido, com uma Xerimbão já conhecida e reconhecida nacionalmente, porque com 80 lojas você já faz um barulho. Sim. No Rio de Janeiro, por exemplo, já era muito conhecida. Metade dessas lojas estavam aqui no Rio de Janeiro. E a gente já era conhecida aqui, só que a gente tinha 10 milhões de reais de dívida. Tinha 10 milhões de dívida. E aí a gente fala, e agora? Aí a primeira coisa que aconteceu quando pandemia, dívida, essa outra sócia que a gente tinha, ela fala que quer sair do jogo. E aí a gente fala, pô, como é que paga? Como é que compra isso? E assim, ela fez uma proposta, era um casal, eles fizeram uma proposta, nós, mesmo com muita dificuldade, aceitamos. E aí eu lembro que a gente pagou uma entrada, eu vendi um imóvel que eu tinha, o Wilton também tinha, a gente tinha algum patrimônio, porque assim, apesar da empresa estar ali, a gente tinha feito algum patrimônio. E aí eu vendo um, o Wilton vende outro ali, a gente dá a entrada. E parcela o restante em 17 cheques. Só que aí não tinha o dinheiro nem pro primeiro. A gente não tinha, cara, o dinheiro no primeiro. A gente não tinha e compra a parte deles. E aí o Wilton, a gente olha um pro outro e aí uma parte que eu falo pouco sobre isso, eu acho que eu deveria falar mais, que muita gente admira muito a minha sociedade com o Wilton. Nós vamos para 13 anos juntos, como sócios, mas nós ficamos entre 2019 e até esse meado de 2020 sem se falar. Nós ficamos sem falar, falava o necessário ali na empresa, muito por conta dessa outra sócia que tinha, ela desalinhou as coisas entre nós dois. E aí ali, cara, quando ela sai, eu e o Wilton, a gente olha um pro outro e a gente faz isso aqui, ó, na sua mão. A gente aperta a mão um do outro. E a gente faz uma aliança, cara. E nisso aqui, ó, nesse momento, a gente faz assim na mão e faz assim, ó. E coloca a mão um em cima do outro. Fala, cara, nós vamos fazer uma aliança a partir de agora, uma aliança em Deus. A gente não larga um do outro. Quando eu te incomodar, você me avisa. Quando você me incomodar, eu te aviso. A gente, a partir de hoje, está tirando a nossa visão, os nossos objetivos pessoais, e a partir de hoje, os nossos objetivos é o da empresa. Se não for para o bem da empresa, a gente não faz. Se for só para o nosso bem pessoal, a gente não faz. Se for para entregar para a empresa, para chegar no objetivo que a gente quer, a gente faz junto. Assim, ó, de mão dada, dentro do carro, a gente entra no carro e vem para São Paulo para ir para um banco para arrumar dinheiro emprestado. Saindo de São Paulo de jeito, assim, ó, com a mão. E entrando no carro e a gente faz essa aliança de novo. E a gente promete um para o outro que a gente não vai desalinhar, que a gente não vai se desviar. E até então eu não sabia que era Deus na minha vida. Eu venho dessa família disfuncional, onde se falava de Deus, mas se fazia tudo o contrário de Deus. E aí eu não acreditava, cara. Não, eu não era, não vou dizer que eu era ateu. Longe disso. Só que eu confundia Deus com religião. Entendo. Eu confundia Deus com religião. Quando falava comigo de ir numa missa, ir num culto, eu arrepiava. Eu arrepiava. Para mim, todo mundo que estava ali era picareta. Era aquela coisa, minha visão era só voltada para ficar achando as coisas ruins da igreja. Eu tinha uma funcionária, nessa época, quando meu filho, ela começou a trabalhar comigo em 2014, quando o Lucas nasceu. E ela era da Universal, do Reino de Deus. E aí, cara, a Rose, crente, nananã. E a Rose, eu sei o tanto que aquela mulher orou por mim. Ó, ela orou demais por mim. Ela orou demais, eu tenho certeza que ela orou. E, e aí eu fui, eu sempre caçava alguma coisa, e depois eu descobri a história daquela. E aí eu comecei a valorizar a igreja de um tanto, porque a igreja salvou o casamento, salvou os filhos, salvou a ela, e aquela mulher é uma obreira, é uma mulher assim, extraordinária. E foi a igreja que salvou ela. E aí eu comecei a entender, aí o quebra-cabeça, sabe? 2020 eu vou num evento, e aí eu conheço, naquele evento, o poder de Jesus na vida do mundo. Eu entendo, Edgar, que quando você quer poder, relacionamentos, networking e dinheiro somente, você vai ser movido pela carne. Mas se você colocar Jesus na equação, você vai ser movido pelo Espírito. Amém. E quando você é movido pela carne, o poder é para destruir pessoas, o relacionamento é péssimo, as festas naqueles lugares ruins, e o dinheiro é para comprar coisas que você não precisa.
Quando você coloca Jesus na equação, o poder é para fazer outras pessoas prosperarem. Os relacionamentos são esses aqui que começam a acontecer. É o que a gente acabou de falar. A gente não se conheceu numa mesa de bar, nem numa balada. São relacionamentos genuínos que vão te levar lá para frente. São relacionamentos como eu tive com o Flávio Augusto e o cara, nós somos sócios, comprou uma parte de uma das minhas empresas. O dinheiro você começa a usar para abençoar pessoas. Você começa a comprar e ter o dinheiro para abençoar pessoas. Mas isso é quando você tem Jesus. E eu aprendi, cara, num evento de mentoria de negócio sobre isso. E aí, naquele dia, eu tomo a decisão de entregar minha vida para Jesus. E eu não sabia o que era entregar a vida para Jesus. E aí, um amigo, naquele momento, eu perguntei: o que é isso? O que é isso? E eu quero deixar uma mensagem para quem estiver ouvindo aqui, gente. No dia que você estiver em qualquer lugar, no dia que você estiver num evento, no dia que você estiver dentro de uma igreja, no dia que você estiver em algum ambiente, que alguém te convidar para andar com Jesus naquele momento, não pense, nem olhe para o lado, não questione, só dá o passo, só vai. Pega seu orgulho todo e joga para fora. Tira qualquer coisa do que os outros vão pensar de você, porque eu sei que muitos não dão o passo quando são convidados, porque eles se preocupam o que as pessoas vão pensar de mim. Enquanto você está preocupado com o que pessoas vão pensar de você, você nunca caminha rumo ao seu objetivo. Você vai ficar paralisado o resto da vida. Então, da próxima vez que você tiver essa oportunidade, seja aqui hoje, nesse podcast ouvindo, e sair daqui e falar: eu entrego a minha vida a partir de hoje para Jesus e eu vou seguir somente esse caminho, faça. Porque vai ser a melhor decisão da sua vida. E aí, nesse dia, eu tomo essa decisão. Eu tomo essa decisão e eu falo princípios. Um amigo me dá uma Bíblia. E eu sempre gosto de honrar esse cara, o Alex, cara. Eu falo assim: esse cara, nós temos uma história, nós dois. Eu deixei esse cara milionário. Eu fiz esse cara ficar milionário. E esse cara me fez ser o cara que eu sou hoje. Então, assim, nada que eu dê para ele de dinheiro, eu me emociono em falar desse cara. Nada que eu dê de dinheiro para esse cara vai retribuir, porque o que eu sou hoje, cara, esse cara chegou com a Bíblia e me deu, falou assim: vai ser a partir disso aqui, seus princípios. E esse cara tentava me levar para a igreja fazia um tempão. E um dia eu fui, falei: que loucura esse povo aqui. E aí, cara, aquele dia esse cara me ensinou sobre princípios. E eu passei a caminhar embaixo de princípios. Então, tudo que eu passei a fazer na minha vida, eu olhava princípios. E eu olhei para minha empresa e falei assim: minha empresa é do Senhor. Minha empresa é de Jesus, cara. Eu só sou o administrador. Então, tudo que a gente vai fazer, vai tomar uma decisão lá, a gente pergunta: Jesus faria isso? Recentemente apareceu uma proposta pra gente, daquelas... O maior nome, um dos maiores nomes do mundo, o maior nome do Brasil. Ele é um dos poucos, ele e Gisele Bündchen são os únicos brasileiros que entram em qualquer lugar do mundo sem precisar de documento, que todas as pessoas no mundo sabem quem é ele. Sem exceção. Não vou falar o nome dele aqui, mas vocês já fazem ideia de quem é. Esse cara era para ser o garoto propaganda Xerimbom. E aquilo me incomodava, me incomodava, me incomodava. Eu falava: Deus, por que isso? Eu pedi a resposta. E um dia, um grande amigo, Thiago Fonseca, ele chegou para mim e falou assim: você está incomodado, não tá à toa. Ele falou assim: você vai ter sua resposta agora. Sua empresa é de quem? Eu falei: Jesus, pô. Tá, Jesus contrataria ele para ser o garoto propaganda dele? Jesus contrataria ele para ser o apóstolo? Eu, não, calma aí. Porque ele pegou o cobrador de imposto, ele pegou um monte de pecador. Eu falei: não, peraí, tudo bem. Mas todos eles, quando vieram andar com Jesus, o que eles fizeram? Abandonaram. Foram transformados. Foram transformados. Ele está transformado já? Aí eu... Você vai conseguir transformar ele? Eu... Acho que não. Então, cara. Abre mão. E aí, cara... E aí o que eu falo? Eu vejo Jesus, às vezes você vai ter que fazer sacrifícios. Isso é princípio, né? Isso é princípio. E aí foram vários. Assim, a gente que é empresário sabe que a carga tributária não é fácil no Brasil. É. E aí, quando seguir princípios, é não sonegar os impostos. É não tentar dar um jeitinho no imposto. Seguir em princípios é esse tipo de coisa. Seguir em princípios, cara, é quando você
às vezes é convidado para um ambiente, para uma festa, você não vai. Por exemplo, hoje, se você me convidar para uma festa regada a bebida, né, e dificilmente eu vou, mesmo que sozinho, e em hipótese nenhuma meus filhos vão. Porque lembra lá da minha família disfuncional? Sim. Eu tinha que encerrar aquilo, eu tinha que cortar essa raiz. Eu não podia, você não pode. Você só continua sendo aquilo que aonde você nasceu, se você não fizer uma linha de corte, cara. É assim na vida, é assim em tudo, cara. Quando minha empresa vinha com esses problemas, lá atrás, pô, a gente tinha problema tributário, a gente tinha problema fiscal, a gente tinha um monte de problema. E aí eu fiquei olhando, e as pessoas ficavam olhando para trás para tentar resolver esse passado aqui. Eu falei, não, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer diferente? Vamos fazer um corte. Pá, corta aqui, ó. Tal, beleza. Daqui para frente, 100% certo. Daqui para trás, nós vamos avaliar, cara. Porque senão nunca você caminha. Não acerta. Você nunca acerta. E aí eu comecei a entender isso na minha vida. Beleza, se eu tive coisas erradas, eu faço uma linha de corte. Não é que eu vou esquecer e eu vou jogar para debaixo dos panos, não, que essa conta vai vir, eu vou ter que pagar. Mas é justamente isso. Eu tenho que começar a andar reto aqui para ter condições, até financeiras, de pagar o para trás. E foi a partir disso que eu comecei a levar a minha vida. Eu comecei, e aí tudo se transformou, Edgar. Naquele ano de 2020 mesmo, a gente vende outras 80 lojas de outubro a dezembro. Aí veio o maior milagre da minha vida, meu pai largou o álcool. Glória a Meu Deus, pai faz uma promessa para mim. Ele ficou bêbado no aniversário do meu filho, em 7 de novembro, e ao invés de continuar inimigo do meu pai, porque naquela Bíblia que aquele amigo me deu, quando eu abri a primeira página dela, sabe o que estava escrito? Teu pai. Honrai teu pai e tua mãe em primeiro lugar. E aí, cara, quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus. Aí eu questionei, é o pai e a mãe mesmo? Pode ser só a mãe? Honrai seu pai e sua mãe. E assim, cara, eu falei, não tá, em vez de ser inimigo, meu pai, eu conversei com meu pai aquele dia tomou a decisão de largar. Meu pai nunca mais, desde ali, aconteceu outro episódio dele de dar esse vexame, de acontecer tudo isso. Depois disso, a gente sai desse endividamento. No ano seguinte, a gente vende mais 280 lojas, 281 lojas. A gente sai de uma situação dessa para. Eu falo do avião, não é para querer. Eu tenho um maior cuidado de falar disso, cara, para não parecer prepotente, arrogante. Eu não gosto disso. Tem hora que o pessoal pergunta: qual aeroporto você vai pousar? E eu falo baixinho, para estimular. Eu tenho vergonha de falar, cara, porque assim. Mas, cara, no ano seguinte eu comprei um avião, cara. Eu te mostrei a foto ontem, assim. Dia 30 de agosto de 2021, nós compramos um avião. Só E. conheço por foto, né? Nunca vi, nunca vi. Por foto, Tudo já é alguma coisa. Dia 30 de agosto, cara. E esse avião, ele não veio como ostentação, ele veio para ser uma bênção na nossa vida, porque ele veio com uma palavra de Deus, que era porque a gente precisava abrir mais lugares, a gente precisava chegar mais rápido nos lugares. E aí a gente compra esse avião, as coisas começam a acontecer de uma forma extraordinária, extraordinária, extraordinária no outro ano. E eu falo que daí para frente é tudo história. Mas é uma história que, de novo, ela passou por alguns percalços, porque mesmo tendo uma vida com Cristo, eu ainda no caminho, eu não tinha entendido exatamente o que é só princípios. Eu sabia de alguns, fazia alguns e outros ficavam para trás. E eu descobri que dentro dos princípios tem negócio que não honra a Deus. Porque assim como você tem que honrar pai e mãe, você tem que honrar a Deus. Sim. E tem negócios que você está envolvido que não honra a Deus. Tem negócio que você está envolvido que o dinheiro, Edgar, daquele negócio, ele não passa em boas mãos. Eu falei, você sabe uma coisa que eu não me envolvo em nenhuma hipótese? E eu falei para um amigo em comum nosso, eu falei, você tem que iniciar uma coisa nova. E hoje eu tive a coragem de falar para ele, ele tá me dando muita liberdade. Eu falei, larga esse negócio de prefeitura. Limpa essa história, esquece essa merda, vai para frente. Porque senão você nunca vai iniciar uma nova jornada. E tem hora na nossa vida que tem que fazer alguns cortes e recomeçar. Corte. Pá, corta e vai, mano. Esquece. E nessa jornada eu tinha outros negócios que não honravam a Deus. E aí eu tive que fazer corte também. E aí, cara, eu tomei prejuízo financeiro. Eduardo, você falou algumas coisas assim que, para quem te acompanha, pode
não ter ficado muito claro, ou talvez até o assunto é tão bom que a gente quer aprofundar nele mais um pouquinho. Primeiro, são duas coisas. Primeiro, você falou em café, você falou um café de qualidade, e aí o diferencial de um café de qualidade para um café de prateleira, um café regular que tem Sim. hoje aí. Primeiro, o custo de produção de um café de qualidade, um café de mais excelência é muito maior e provavelmente esse café tem um preço final na ponta também maior. Ele acaba tendo menos acesso, ou pelo menos menos pessoas têm acesso. Mas eu acredito, mesmo não sendo um grande especialista em café, que muitas pessoas não consomem esse café, não é nem por conta do diferencial de preço, sim pelo não conhecimento do que esse café oferece. Tem sentido isso? Total. É bom falar com os empresários já mais entendido, cara. É porque as pessoas, elas, na realidade, é falta de conhecimento total. Porque qual que é o problema? Hoje, obviamente, o custo da produção do café, o café especial, ele tem que ter alguns cuidados a mais. Até por isso que ele é especial. Então, ou ele vai ficar mais maduro no pé, ele tem que ter um cuidado, ele tem que desbastar, enfim. Ele tem que ter um cuidado na colheita, ele tem que ter um cuidado na secagem, ele tem que ter todo esse cuidado. E o café de prateleira normal, ele normalmente é o resto. Ele é o resto, ele é a varreção. A gente chama que é o café, tem um café você vai vender, né? Você tem um bico corrida, você tem um café de varreção, você tem tudo, é o que caiu, depois varre aquilo ali literalmente e leva. Tem a casca, por exemplo, hoje parte do nosso café, parte da casca do nosso café é vendida para grandes indústrias de café, pra você ter ideia, aí vendem moído como O café. subproduto do teu café vira café. Vira café para alguns. Em uma das fazendas não é. Em uma das fazendas, por exemplo, a casca vira cama do gado. Vira cama das vacas. De leite, entendeu? E aí depois o adubo daquilo ali volta para adubar o próprio pé de café. E ali fica naquele ciclo. Mas alguns são vendidos. E hoje as pessoas, na realidade, é porque elas não entendem. E aí tem uma conta muito louca disso. Assim, ó. O brasileiro, ele tem mania de pegar o café deste mercado, ele faz um garrafão daquele café. E você sabia que o brasileiro, ele toma normalmente, ele toma a metade da garrafa de café e a outra metade é jogado fora? É mesmo. Desse café tradicional. Nem ele próprio aguenta tomar aquele negócio ruim dele. Ou quando ele toma, ele tem que tomar com 1 quilo de açúcar. Aí tem o custo do açúcar. O cara não faz conta. Ou seja... O problema é que açúcar traz... traz para ele. Se ele fizesse uma análise, cara, peraí. Deixa eu fazer o café especial na quantidade que eu vou tomar ele todo. Eu não vou deixar desperdiçar, eu não vou precisar assar açúcar, porque isso aqui é um fruto doce, o café. Então, eu não vou precisar usar, não vou precisar fazer nada, a conta é a mesma. Ou é quase a mesma. E ele vai estar tomando. E aí tem as outras coisas, porque o outro café, por ter um grão ou uma palha, ou uma casca, ou um galho altamente torrado, dá gastrite nele. Esse café aqui não vai tirar de gastrite nunca. Isso aqui é uma fruta, pô. Você tá tomando? É uma fruta. Que levou num torrador, num tempo certo, tirou os melhores sabores dele, depois moeu e virou um café na xícara. Então, é muito por isso. E um dos papéis da Xerimbão é trazer esse conhecimento para o cliente. E aí é impressionante, quando a gente mostra isso para o cliente, o cara larga a mão do café tradicional e ele passa a tomar. E aí ele nem sente no bolso essa diferença. Porque sim, tem uma diferença de custo. Não tem como te dizer que não vai ter. Mas quando você chega na xícara final, cara, e você olhando a conta dessa maneira, desperdício, porque o café ruim desperdiça. Porque a pessoa não aguenta tomar todo. Ou para ela aguentar tomar todo, ela tem que colocar 1 quilo de açúcar. E tudo que você está falando, mesmo sendo um grande bebedor de café, eu já vi muitas vezes. Joga metade, mais da metade da garrafa fora. Aí eu falei, mas por que faz esse monte de café? Vamos um pouquinho. Aí joga. Não é porque joga faz esse tanto de café. É porque, primeiro, eles não olham a quantidade que faz. Segundo, porque eles não aguentam beber, porque é ruim mesmo. É porque é ruim mesmo. Aí eu sei que vai ter gente assim, eu tomo a garrafa inteirinha até o último gole. Tem gente que até põe no micro-ondas para esquentar, para não desperdiçar. Só que isso faz mal para a saúde dele. Então, hoje eu posso te dizer que essa questão está no conhecimento. Não vou nem dizer que é educação do consumo, não, é conhecimento
disso aí, entendeu? Então, vai muito disso, que é essa pegada do conhecimento, é a pegada que eu venho vivendo hoje, né? Eu resolvi, Edgar, parar um pouco de fazer as coisas só para mim e transbordar aquilo que eu aprendi, que Deus me deu, entendeu? Então, eu estou muito nessa missão hoje, né? Eu vou falar, se eu posso ensinar sobre café, eu vou ensinar. Se eu for ensinar sobre franquia, eu vou ensinar. Se eu posso ensinar sobre vida, eu vou ensinar. Se eu posso te mostrar que, cara, não importa de onde você veio, não importa se sua família foi disfuncional, não importa se sua família foi cheia de amor, mas foi muito pobre, você não precisa ficar vivendo aquilo o resto da vida. Não é porque sua família viveu isso, você tem que viver o resto da vida, isso não, cara. Você pode encerrar. Assim, eu falei, o meu sócio, nós temos a diferença. Meu sócio vem de uma família muito pobre, de comunidade, e assim, pô, muito difícil. Então, para tomar um banho, tinha que colocar água. O pai dele subia com lata para colocar na caixa, para ele achar que era um chuveiro aquilo, para não ter que tomar banho de balde. Eu venho de uma situação que eu. Mas era cheio de amor. Eu venho de uma situação que não tinha essa parte do amor, mas tinha. Eu tomei banho quente. Eu nunca tomei um banho frio. Eu nunca faltou nada. Eu não tive essa dificuldade. Então, nós dois viemos de realidades distintas, com problemas lá atrás, e nós superamos todas. Yeah. Então, assim, eu acho que isso é o que a gente mais tem que buscar, né? E tudo isso é questão de conhecimento. Assim, eu falo, parece bobo, mas não é. Assim como é um conhecimento tomar um café de verdade ou não, é você ter esse conhecimento de vida. E o interessante, você está me falando, e até essa informação faz todo sentido para quem está nos acompanhando, é que esse café de qualidade, esse café especial, ele sai da mesma fazenda do outro café que é vendido nas prateleiras. A diferença é a questão do manuseio, até do produto inicial, da torração, do tempo de preparo, tudo isso do que o outro. O outro acaba sendo um subproduto desse café do próprio especial, produto. do próprio café. É isso. É um subproduto do próprio produto. Tanto é que você está chegando a afirmar que o outro chega a ter 30%, o que a pessoa compra lá, aquele pacote de meio quilo ou 1 quilo, tem apenas 30% de café em alguns casos ali. Só tem do grãozinho, Do grão. igual tem de cheirinho bom aqui, ó. Um pouquinho de grão aqui, tem. Tá de pó, isso aqui tá em pó já. Mas o grão é 30% só do grãozinho. O restante foi preenchido na embalagem. Palha, galho, folha, e fora os outros cuidados que faltou e entrou outras Exato, coisas também. entendeu? Então, assim, é só falta de conhecimento. Tudo nessa vida é falta da gente conhecer. Eu sou dessa pegada. Assim, a partir do momento que você conhece, você melhora aquilo que você faz. Eu sou muito dessa pegada. Outra coisa, hoje você investe na parte educacional do franqueado, e a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Mas quando a gente fala o case de vocês, ele foi uma coisa absurda, da quantidade que vocês venderam de franquia. Tem coisas que aconteceu na nossa vida, eu também tenho isso, eu vendi carne de porco na feira, eu vendi laranja na feira, e hoje também não consigo explicar o que Deus fez. Mas tem algumas coisas que você pode, às vezes, compartilhar. Quem quiser saber mais no detalhe, compra lá, ele vai falar daqui a pouco como é que você vai comprar o produto. Mas de uma forma mais ampla, como é que vocês olhavam isso e falavam assim, cara, vendemos 80, vendemos mais 5, vendemos mais 10, e caindo na conta, e gente comprando. Como é que aconteceu isso? O que foi? Como é que foi? Foi uma bela estratégia de marketing? Foi o momento? Foi o posicionamento? Como é que isso... Porque se a gente Ou foi Deus, né? O que foi Deus, a gente não tem dúvida, principalmente depois que você entende, tem teu tempo de conversão ali. Mas as estratégias, Deus capacita os homens de dons e talentos, e alguns lidam com isso sendo um bom mordomo, outros não. Mas tem o que a gente faz no dia a dia. O que vocês fizeram, assim? Qual foi para poder, assim, e ter essa multiplicação, assim, de forma quase inexplicável até para vocês? Cara, é literalmente isso. Mas tem alguns fatores. O primeiro fator, você falou assim, olha, eu cobro aquilo que a gente ensina. E é muito legal, cara. A maior parte das coisas que eu ensino tá de graça aí na internet. Eu falei, eu tenho um canal... Inclusive hoje, hein? Se inscreve aí, divulga esse link. Inclusive hoje. Eu tenho um canal hoje no YouTube que eu nem, assim, alimento uma coisa ou outra lá, mas se você entrar lá, você vai assistir muito da minha estratégia de venda que eu faço. O que eu cobro, muitas vezes, para o cara fazer, porque eu falo o seguinte, eu gosto de pegar junto e fazer com ele acontecer. Aí vai muito da minha mão no negócio, da minha visão no negócio dele. Ele mesmo próximo, né? Não é isso aí eu cobro, entendeu? Aí eu cobro porque eu pego
isso que eu aprendi ao longo da jornada e coloco dentro do negócio do cara e falo, vamos. Mas, enfim, o que, que foi a nossa. Para eu tentar trazer para o lado racional e te explicar. O primeiro ponto racional que eu posso explicar que fez a gente virar o jogo foi o seguinte: foi eu entender que eu sou o único, não é o principal, o único responsável por cuidar das vendas da minha empresa. Enquanto eu ficar tentando terceirizar isso, enquanto eu ficar tentando transferir essa responsabilidade para outras pessoas, minha empresa vai patinar. Todos os grandes empresários, eu estou à frente de um grande empresário aqui, eu tenho certeza absoluta, toda vez que vai abrir uma nova loja sua, você sabe o ponto certo, ou hoje você tem um time enorme, mas a gente define estratégia, define precificação, como vai entrar, como vai fazer, como vai se posicionar, qual é o mix produto que vai colocar. A visão é sua. Então, foi eu assumir essa responsabilidade. Foi o primeiro ponto. Assumimos essa responsabilidade e passamos ali a liderar e trazer a visão do negócio. Assumimos, cara, se o dinheiro está pouco no caixa ou não está entrando, a responsabilidade é nossa. E aí, só que para isso, você precisa se preparar. Aí vem o segundo ponto. Primeiro, você entende o que você precisa fazer. Mas muitas vezes você não tem o conhecimento do como fazer. E aí foi a outra coisa que nós passamos a fazer. Nós fomos buscar conhecimento. Eu, ao longo dessa jornada, eu tive muitos mentores e tenho mentores até hoje. Então eu fui buscar mentores, fui buscar pessoas, pagar por pessoas mesmo. Paguei, cara, porque ó, agradecimento de adulto é no Pix, tá? A gente tem que colocar isso aí. O cara tá ensinando aquilo que ele passou. E eu paguei mesmo, paguei grandes mentores. Eu cheguei a contratar, e eu tenho hoje o cara que é tido como o mentor dos mentores. O nome dele no mercado é esse. Então, assim, eu tenho mentores embaixo, que esse cara é aqui. Para você chegar nele, você tem que ir passando. Ele é o mentor dos mentores. Em negócios mesmo. E aí eu, cara, fui investindo nisso porque eu tinha que aprender. Eu tinha que aprender. Então, se eu posso te dizer, das questões racionais, porque aí vem a parte extraordinária de Deus que agiu, eu fui atrás de conhecimento. Eu fui atrás de conhecimento, eu fui estudar, eu segui rigorosamente o que a Bíblia falava. E a Bíblia fala isso. Sim. Que nós temos a obrigação de buscar conhecimento. A sabedoria na multidão de conselhos. Exato. E olha com quem que você pega conselho. E olha com quem que você pega conselho. Mas aí sabe aonde que está? Se você tem Jesus, o relacionamento, lembra das três? Poder. Se você tem Jesus, as pessoas do networking que vão te trazer conselhos vão estar alinhadas. Jesus não deixa, cara. Jesus afasta o ruim. Você não precisa nem fazer força. E aí eu fui buscar muito conhecimento. Eu fui buscar ajuda. O que eu construí hoje, nada eu fiz sozinho. Tudo, cada ano, cada passagem dessa, eu busquei pessoas. Eu busquei gente que me ajudou a ter a visão, que me clareou a visão. E aí, a cada momento desse que passava, eu falava, cara, é aqui que vai vender mais? Aí eu sentava com o cara, não, cuida dessa parte aqui. Quem é seu comprador? É esse, como que ele está pensando? E as pessoas foram me estimulando a enxergar melhor quem me comprava, e a gente foi crescendo. Então, se eu posso te dizer que o lado racional disso, porque realmente eu não consigo explicar muita coisa. Eu vivi, eu não consigo explicar. Mas o lado racional disso foi, eu fui buscar conhecimento constante. E eu continuo buscando conhecimento constante. Hoje, a gente investe alguns milhões de reais anualmente em mentorias, em pessoas que estão acima da gente, porque eu falo que a vida é uma eterna escada. Vai ter sempre gente acima e gente abaixo. Então, o segredo é você dar a mão em quem está em cima e dar a mão em quem está embaixo. Se você largar também quem está embaixo, quem está em cima vai te largar, tá? Boa. Se você largar, ele vai te largar. Então, é isso aqui, ó, você anda de mão dada, uma mão em cima, uma mão embaixo. Vai transbordando. A vida é um transbordo. Então, a gente veio transbordando. Então, o que eu posso te dizer no lado racional que nós buscamos foi isso. Nós entendemos que venda era o princípio básico da empresa. Então, eu precisava ser o melhor vendedor da empresa e eu fui me especializar nisso. E aí, hoje, eu me tornei, né, reconhecido no mercado como um dos maiores especialistas em vendas de franquia do Brasil. Então, assim, hoje falando de uma marca única, eu só tenho um cara que fez à minha frente
mais do que eu, mas tá tudo bem, né? Porque é a Cacau Show, né? Tá tudo bem. Ele também tem muito mais tempo do que eu de jornada, né? Tinha mais investimento para fazer o que fez e tá tudo bem. Abaixo da Cacau Show de uma única marca, dentro de um período de tempo, eu fui o maior do Brasil que fiz essa arrancada. Aí tem outros que fizeram, mas de várias marcas juntas, e aí mais de uma única marca eu fui o maior no Brasil. Agora é legal, isso te deu e te dá autoridade, inclusive, para a gente estar conversando aqui e você Sim. conversar em muitos palcos aí do Brasil sobre o seu roteiro, essa sua jornada. E com certeza hoje, depois de alguns anos, você teve franqueados que deram super certo, ficaram muito felizes, estão felizes, ganhando dinheiro, e teve Sim. alguns por conta de perfil que não funcionaram. Hoje você tem condição, autoridade total já para ter uma leitura muito clara qual é o perfil e porque eu quero caminhar um pouquinho, porque eu estou conversando com pessoas que provavelmente falam, cara, que hora ele vai falar da franquia, como eu posso acessar essa franquia, qual é o ROI dessa franquia. Eu queria entrar um pouquinho agora na Xerimbom, Bora. qual é o perfil ideal para uma pessoa adquirir uma franquia Xerimbom? Tá, vamos lá. Nessa jornada desse crescimento, teve erro. Qual foi o meu maior erro? Esse você acabou de falar. Eu não avaliar muito bem o perfil. Eu achar que qualquer um podia ser empreendedor. Na realidade, diga, qualquer um pode ser empreendedor. Isso pode, é um fato. Desde que ele esteja aberto a buscar os conhecimentos e a preparação necessária. Porque empreender é uma das missões mais difíceis que tem hoje no mundo. É empreender, cara. Lida com pessoas, lida com sentimentos, lida com governo, lida com dinheiro, lida com tudo, cara. Lida com problema o dia inteiro. É uma das coisas mais difíceis que tem empreender. E aí, eu falo assim, ó, nessa jornada, hoje, falando de Xerimbom, foram mais de 1.200, falando do geral, do global, que eu já expandi aí, trazendo outras marcas, mais de 2.000. Então, eu vendi mais de 2.000, mas eu também passaram por mim e não compraram mais de 10.000. Então, você aprende com aquelas que deixaram de comprar, você aprende também com aquelas que compraram. E você aprende com aquelas que compraram e não deram certo. E aí, quando eu coloco hoje numa balança, os que não deram certo, infelizmente, cara, infelizmente, eu tenho que falar assim, são aquelas pessoas que, às vezes, por um momento ela estava preparada, mas no meio do caminho ela se perdeu. O empreendedor, ele perde dentro da mente. O empreendedor, ele não perde no negócio. Ele perde, ele se perde na mente. Hoje eu posso te afirmar isso. E aí, hoje, o que eu tento fazer para garantir melhores franqueados na rede? O primeiro ponto é, eu já vendi para um monte que às vezes não estava preparado, então eu tive que começar uma jornada de educacional para esses caras. Então hoje a gente tem um papel de mentor dos nossos franqueados. Então eu não fico ensinando o cara só sobre público-alvo, sobre o café, sobre isso. Eu ensino o cara sobre vida, sobre transformação, sobre propósito, sobre mentalidade, sobre resiliência, sobre suportar pressão, sobre lidar com gente, sobre lidar com funcionários, sobre lidar com pessoas que pensam diferente dele. Eu entro nisso com o cara. Sobre ter uma visão que você decidiu ser empresário, você decidiu ser dono, é até o nome do meu livro, vai sair, você decidiu ser dono, você decidiu ser vendedor. E eu tenho uma palestra sobre isso. Você decidiu, cara, decidiu ser dono, decidiu ser vendedor, acabou. Só que aí dentro desse livro tem o que você precisa enxergar. Então é o seguinte, cara, o empreendedor, se ele não mudar a mentalidade dele, dificilmente ele vai dar certo. Então aqueles que eu já vendi e que não tinham, já não vieram com esse perfil, eu venho tentando trabalhar eles. Os que a gente não consegue mudar no meio do caminho, a gente acaba fazendo a troca dele. A loja dele é repassada e você coloca um outro que está entendendo. E hoje, para quem quer se tornar o franqueado, aí a gente já faz um alinhamento diferente. Então, esse cara, por exemplo, todos os caras que entram passam por um papo comigo. Todos os caras entendem todos os princípios, todos os valores, todo o propósito da marca. Os caras entendem o que a gente busca, entendem o que a gente tem que fazer no dia a dia. Primeira coisa do cara eu mostro, eu falo assim, me acompanha. Faz o seguinte, me acompanha uma semana de trabalho só para você entender a pegada. Aí o cara vê que eu acordo 4:30 da manhã todos os dias e para às 8 ou 10 da noite, porque muitas vezes 8 da noite eu tô fazendo a reunião com ele, de final do dia. Aí o cara fala, caraca, o cara é uma máquina de trabalhar. Eu falei, então você entendeu? Aí o cara, putz.
Aí eu meto uma reunião no sábado, 11 horas da manhã. O cara não descansa, não. A vida do empreendedor é essa, irmão. Aí eu já falo com ele, você está disposto que seu celular nunca mais é desligado? Você não tem mais esse direito? Que quando você nunca mais vai tirar umas férias? Tem que alinhar isso, Diego. Tem que alinhar, cara. E essa maturidade hoje te dá completa noção, visão, entendimento que é uma conversa de mesa que tem que ser antes do cara assinar o contrato. Exato. É uma conversa de mesa antes. Então, meus vendedores vêm, alinha. Lógico que meus vendedores vêm de sonho. É lógico. Mas quando o cara cai comigo, eu aterrizo ele na realidade. Eu falo, vem cá, filho, vamos pertinho do pai aqui que eu vou colocar você na linha. Tá. E aí chega no final, eu falo, agora você tem que entender a principal coisa. Nossa empresa, a cultura da nossa empresa é Deus. A gente não se desvia de valores, a gente não se desvia de princípios, a gente é isso, é isso. Você vai chegar na minha convenção e a abertura da minha convenção vai ser um momento devocional para Deus. No final da minha convenção não vai ser um show de uma banda de axé, de rock, vai ser um show devocional de entrega para Deus, porque eu aprendi que você não pode só abrir a porta de Deus, você precisa fechar, que senão o mal entra atrás. E se você deixar a brecha entrar, acabou. Sabe aquela história do prego? Sim. É igual a história do prego. O mal só precisou de um prego na parede. Então você não pode deixar a porta aberta, você não pode deixar a brecha para o inimigo. Então você entendeu esse princípio, cara? Entendi. Alguns, Edgar, confesso para você que hoje eu passei a vender menos. Só que eu passei a vender muito mais certo. Ontem, por exemplo, que a gente estava na igreja, tinha um casal que estava ali para se tornar nosso franqueado. E eu convidei ele para me ouvir aonde? Na igreja. Mano. Aquele dia de Niterói, devia ter uns 30, 40 que estavam lá. Eu chamei os caras para irem lá me falar. Eu exponho isso na internet. Como que faz? Eu tenho um podcast, que é o podcast de negócio mais visto do Brasil, que é com o Joel J, e foi um podcast gravado ao vivo, tinha ao vivo com plateia, e a plateia perguntou qual que é a cultura da empresa. Eu, Deus. Aí, o cara olhou e falou assim, caraca, o cara declara assim na frente. Então, assim, eu alinho isso, eu alinho que o cara tem que trabalhar muito, eu alinho que ele tem que mudar a mentalidade dele, eu alinho que ele vai passar por problemas. Inclusive, eu faço uma promessa para ele, eu faço uma promessa que ele vai passar por problemas, mas que eu vou ajudar a superar todos com ele. Eu alinho com ele que às vezes a mercadoria vai atrasar, irmão, porque você está no Brasil, um país continental com uma malha viária incontrolável, que estradas fecham por 24 horas do nada. E sua mercadoria é perecível, e se o caminhão deixar a refrigeração ali, vai perder tudo e vai ter que voltar. Eu alinho com ele que eu já tive em 2023 um vazamento de amônia dentro de um centro de distribuição e eu perdi a mercadoria inteira. No mês de dezembro, no auge. E a gente teve que refazer o estoque inteirinho, carregar de fiorino, de loja por loja, aí atrasou. E é a vida do empresário. Não vem com essa conversinha comigo que vai ser tudo perfeitinho e que você vai fazer a entrega hoje, que Brasil, é realidade, é vida real. Nenhum plano resiste ao campo de batalha. Essa é a minha frase. Nenhum plano resiste ao campo de batalha. O campo de batalha é outro. Então eu trago esse alinhamento pro cara. E aí, se o cara entendeu isso, eu falo, agora vamos à parte financeira. Aí que eu entro na parte financeira. Então, beleza, você vai investir 350 mil. É a franquia completa montada. Ela vai ter uma variação de faturamento de acordo com o local que você coloca. Tem locais que ela fatura 80 mil e ela vai deixar um resultado ali de 20%. Até 30%, às vezes, se o custo estiver mais baixo. O custo de ocupação estiver mais baixo. Ela vai faturar 100 e ela também vai deixar os 20 ou 30, dependendo do lugar. Ou ela pode faturar 200. Aí o que eu falo pro cara? Eu tenho alguns franqueados de 200 mil. Aí o que eu falo para ele? Eu falo, ó, deixa eu te mostrar aqui, vem cá. Eu vou te ensinar até 100. Até 100, a receitinha tá aqui. Esses caras aqui, ó, de 200, de 180, de 200, vão te ensinar a receita do 100 pro 200. Eles estão fazendo na prática. Você tá disposto a ir lá e aprender e fazer igual os caras? Porque, cara, é mérito do cara. Não é meu, mano. O negócio não foi desenhado para isso. Eu tenho os caras ali do centro do Rio de Janeiro, 3 lojas no centro do Rio de Janeiro, 5 milhões de faturamento no ano. Eu tenho um cara, tem uma loja no Outlet Premium, outra em Petrópolis e outra em Jundiaí. O cara tem lojas em 3 lugares distintos e esse cara também faz 5 milhões, ele faz mais de 5, porque você conheceu o Alexandre. Ele é da Novos Começos, pô. Novos Começos, Petrópolis. Ele é da Novos Começos. O Alexandre. Aquele cara é uma máquina. Eu falo, vai conversar com o Alexandre, pô. Vai aprender com o Alexandre.
Eu tenho a menina do Norte Shopping, a Lu, do Norte Shopping, o Márcio. Então eu falo com eles, é isso. Agora, você está disposto a trabalhar o tanto que esses caras trabalham? Porque aqueles caras trabalham muito. Trabalham muito do jeito certo, inovam, buscam isso. Então, eu gosto de deixar isso muito claro e o meu alinhamento para você se tornar franqueado é isso. Porque eu já errei antes. Entendeu? Então, é a dica que eu deixo para. Você sabe, hoje muito me assiste mais outros franqueadores do que propriamente franqueados. Hoje, muito mais me assistem quem quer transformar seu negócio em franquia, ou já tem uma franquia. Esse cara me assiste muito mais na internet do que franqueados. E eu falo isso, cara, você quer transformar seu negócio em franquia? Tem. Então, eu fiz tudo isso aqui. Isso aqui foi errado, 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 errado. Quer fazer certinho no seu? Vamos começar assim, assim. Ai, mas assim, 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 eu vou conseguir vender 1000 lojas igual você vendeu? Não. Talvez não. Talvez não. E aí eu falo com ele, cara, nem sempre vai precisar vender 1000 lojas. Não precisa vender 1000 lojas. Às vezes com 100, com 200, você já vai ter um belo de um resultado fazendo do jeito certo, porque eu pago muito preço dos erros que eu cometi no passado. Então hoje, assim, o que eu posso te dizer, cara? Eu, no papel, o papel de franqueador é um papel muito desafiador. E aqui eu deixo um recado para quem já é franqueador, já não é mais para quem quer ser o franqueado. Quer ser o franqueado, ele entendeu, tem que trabalhar, ele vai ter o negócio dele ali, enfim. Mas o papel para quem quer ser franqueador, ele é um papel que é o seguinte, ele não te dá direito ao erro. Não te dá direito ao erro. Custam caro. O erro é caro. O erro é caro. A gente tem um lema dentro da empresa que é o seguinte, o franqueado pode reclamar, ele só não pode ter razão. Porque as pessoas vão reclamar mesmo. Ele chega lá e reclama. Aí a gente mostra para ele não tem razão, ele volta. Você tem ideia, desde essa mudança toda que nós passamos em 2020, nós resolvemos seguir propósito, alterar, mudamos contrato, mudamos visão, mudamos tudo. Nós não tivemos, de contratos fechados de 2020 para cá, nenhum processo judicial que nós perdemos na justiça. Nós tivemos processo, não perdemos nenhum. Porque você lembra daquele lema do escritório de advocacia que eu tinha? Quando eu troquei meu escritório de advocacia, trouxe um pessoal para a próxima e falei, ó, o lema é esse. Nós vamos ter o mínimo de processo e se tiver, a gente tem que ganhar. Só que tem um outro lema dentro desse escritório de advocacia. Ela falou, eu vou completar, porque vocês podem errar. Eu falei, podemos errar. Quando vocês estiverem errados, vocês pagam antes do processo. Eu falei, fechou. Então, se algum caso aparece, agora, recentemente, Pendotiba. Pendotiba, eu homologuei um cara para fazer obra. O cara que fazia a obra era estelionatário. O cara foi preso no meio da obra, o cara desviou da obra do cara 79 mil reais. E a obra não tinha como ser acabada. O cara roubou dele. Se esse cara tinha razão, eu homologuei o cara. Se esse cara me processasse, ele ia ganhar os 79, ele ia ganhar os 350 de volta, ele ia ganhar tudo. Chegamos pro cara, a Mari e o Lucas. E aí? Deu a merda. O que a gente vai fazer? Eu falei, peraí. Vocês têm como contratar um outro empreiteiro para fazer a obra? Tem. Vocês estão dispostos a fazer? Tá. Vocês querem continuar? Quero. Então tá bom, me dá o Pix. Paguei os 79 mil reais do cara, falei, acelera, termina, toma mais tanto tempo de isenção de royalties, porque eles acabaram atrasando mais para inaugurar, toma mais um mix de produto aqui para você... E vamos trabalhar. Cara, eles são franqueados, você estava lá na igreja, estava lá em Niterói, que a gente aquele dia. São franqueados sensacionais, apaixonados pela marca, apaixonados por nós. Tava errado, paguei. Tava errado, paguei. Agora, se eu não tivesse errado, rapaz, se eu não tivesse errado, não, vou discutir, pô. É lógico. Não vou sair pagando tudo. Eu tenho um franqueado agora, recentemente, um cara de Nova Iguaçu, um cara até antigo, meu. Esse cara, é um cara extremamente problemático, um cara assim que ele vive, ele tá vivendo numa escuridão, sabe? Ele tá precisando de uma ajuda, cara. Ele tá vivendo numa escuridão terrível, cara. Pô, eu tive que usar a justiça e fechar as 3 lojas dele, cara. Tive que fechar, porque assim, agora mesmo, um franqueado nosso, o Leandro, daqui de Cabo Frio, o Leandro foi na loja dele, ainda quando estava aberto, e falou, cara, tem o Moca? Não. Tem o Bom? Não. Que café que você tem? Aí o menino, deixa eu ir lá ver. O menino voltou e falou, 3 corações. O cara tá vendendo um café que não pode, cara.
Entendeu? Então, assim, o cara tá fazendo tudo errado. O cara, agora que nós fechamos a loja dele, 3 colaboradores dele foram trabalhar numa outra loja de um franqueado nosso. O franqueado me mandou um áudio anteontem das atrocidades que o cara fazia. E aí, cara, eu tenho que. E aí você imagina o papel de franqueador, você tá entendendo como é que é o desafio do franqueador? Entendo. Você imagina, a imagem é minha, pô, as 3 lojas o Edu é ruim, que usou a justiça para fechar o cara. O Edu é mau. O Edu não deu suporte. Aí vem os haters de internet falar bosta, entendeu? Então, assim, você fala. Até porque o cara fala o que ele quer, né? Exato. Lá, né? E aí, Ele conta a história que ele quiser, né? ele conta a história que ele quiser. Então, assim, o desafio do franqueador é esse. Então, hoje, o que eu tenho feito é ajudar os franqueadores, tanto aqueles que querem se tornar franqueadores, têm bons negócios e querem transformar em franquia, ou aqueles já são franqueadores, a entender e passar por esses momentos, passar por esses caminhos. Então, nós começamos esse trabalho aí há 1 ano, e, cara, já se tornou uma das maiores empresas do grupo. É um crescimento gigantesco dessa empresa dentro do grupo. Hoje já se passaram com a gente dentro das imersões. Nós batemos agora 500 franqueadoras na última imersão. Batemos o número de 500 franqueadoras e 100 delas caminham comigo. 100 delas estão debaixo do guarda-chuva, 100 delas estão no dia a dia comigo. Porque algumas vêm, só fazem ali a imersão e seguem o caminho sozinho. Mas assim, é engraçado, assim, eu brinco com o meu time lá, e eu tenho um sócio que opera, inclusive é essa empresa que o Flávio Augusto é sócio, ele entrou com a gente agora, e aí eu tava brincando com o Flávio, com ele, eu falei, ó, deixa eu te falar uma coisa, já passou 500, nós estamos com 100 fechado, fica tranquilo, as outras 400 vão vir. Só não era o tempo dele, só não era o tempo dele agora. Mas Edu, por que você tem tanta convicção? Porque eu estou fazendo o trabalho certo e com excelência. E quando você faz certo e com excelência, você não precisa se preocupar com o resultado. O resultado vai. Muito bom. Nós estamos falando de uma escola de franchise, uma escola de franquia, onde ele prepara a pessoa que tem um modelo de negócio, quer passar a franquear, ele está usando a experiência dele de anos na Cheirinho Bom para poder preparar. E ele vai deixar daqui a pouco canal de comunicação, se te interessar, fazer parte de um projeto como esse, ele prepara o seu negócio para criar escala e para poder estar desenvolvendo Ser aí, franquia. ser franquia. E ancorado nos princípios, tá? Em todas as imersões, eu digo, ao final, o que você adivinha que tem? O que você acha que tem? Apelo. Apelo? Todas elas. Todas elas eu levo uma pessoa para orar, porque, cara, você entende que eu vou lá e fico 2 dias com o cara contando, explicando. Mas eu falo, ó, mas tem uma parte que é o sobrenatural, que eu não consigo explicar. Então, quer viver um pouquinho comigo? Então, o que eu faço com o cara no final? Eu falo, vive comigo 1 hora de sobrenatural de Deus. E aí, cara, baixa o céu mesmo, um louvor. E, pô, na última, cara, tinha 70 e poucas pessoas, 70 e poucas empresas lá com a gente, cara. E no final, eu acho que tinha 90%, 95%. Eu acho que o resto que não veio e ajoelhou é porque já caminhava com Jesus. Você vê que apareceu uma oportunidade para mim, que ele viu que ele falando que leva uma pessoa para orar. Aí, ó. Aí, ó. Você é bom nisso. É só 3 minutos, eu não precisa de 1 hora, não. 3 minutos. Você é bom nisso. Desce a graça do Senhor no lugar. Aí, você é bom mesmo. Eu já tive 2 vezes fazendo isso e me impressionou, tá? Ô, Edu, uma outra coisa assim que eu sinto que faz sentido a gente, nesse momento já final, em terço final, a gente honrar é a vida da Luana, sobre a tua vida. Assim, a gente acompanha muitos empresários e a gente vê que muitas das vezes o empresário, para poder chegar em determinados lugares, deixar a família, perdeu a família, a gente dando muito mais atenção para fora do que para dentro. É gente perdendo o propósito a partir de equívocos, até mesmo usando dinheiro para poder fomentar coisas que estão fora do princípio. E eu vejo, eu já tive a oportunidade de ver a tua palestra 3 vezes. E eu vejo o quanto você, inclusive, você começa honrando a vida da Luana, onde você fala que o que você está vivendo hoje foi profeticamente desenhado por ela num papel. Foi o sonho dela. Eu dela. Vivo o sonho dela. Eu queria que você falasse um pouco, por isso que nós estamos falando aqui para empreendedores, para empresários, tem pessoas que às vezes confundem um pouco a aplicação, o foco, a determinação dos negócios e esquecendo que tem que cuidar da sua casa, que tem que ter a tua casa alicerçada. E eu, as 3 vezes que eu vi você pegando o teu avião,
botando Luana dentro, enquanto você está ministrando, ela está ali em espírito de oração, ela está orando, ela está ali intercedendo por você, e a gente vê essa conexão acontecendo. Eu queria que você contasse um pouco da importância da Luana na sua vida, dentro do seu ministério hoje. Você viu a Lorane? Você viu que antes eu subi, ela para, todas as vezes eu fico ali, ela ora por mim. Todas as vezes Eu vi, ela para e ela põe a mão, é sempre assim, no meu braço e nas eu minhas vi, costas, eu ela estava do coloca a lado. mão e ora. Assim, cara, eu me emociono mesmo, porque eu acho que sem a Lu, ela, ela, ela foi a ela é minha fã, ela torce, ela vibra, ela ora. Ela gastou o milagre da vida dela. Eu acho que cada um tinha direito a um milagre. Se cada um tiver direito a um milagre de Deus, ela gastou dela comigo, cara. Ela gastou dela comigo. Eu tava, eu tinha uma doença que eu tinha um diagnóstico de morte súbita e que essa doença estava piorando a cada dia. Eu cheguei a conversar com a minha mãe, até mesmo preparar a minha mãe. Porque eu acho que a mãe enterrar um filho é a pior coisa que pode ter na vida. E eu falei, mãe, pode ser que a senhora tenha que enterrar, cara. E a senhora vai ter que estar preparada. E eu tive que conversar com a minha mãe, porque minha doença piorava. E essa mulher ajoelhou todos os dias, cara. Ela ajoelhou todos os dias ela pediu cura, ela pediu cura, ela pediu cura. E hoje, cara, eu sou 100% curado. Você Glória a acredita nisso? Deus. Cara, a medicina, eles repetiram os exames comigo. Algumas vezes, inclusive, eu vou repetir agora. Até hoje eu falo com os médicos, ainda duvido. Eu falo, cara, tá bom, cara, vocês pedem pra fazer, eu vou fazer. Eu não discuto também. E a cada 2 meses eu faço exames e é uma melhora. Não, não é só não tem mais nada. É que eu tô virando um super-homem. Você não tá entendendo. Ela só não me deu a cura, como ela tá me transformando num super-humano. E, cara, e essa mulher, um dia a gente foi fazer um quadro sonhos e eu desenhei uma casa bonita, eu desenhei uma vista linda, eu desenhei carros, desenhei bens, e ela desenhou só um quadradinho com uma cruz e nós 4 entrando. E eu perguntei para ela o que era aquilo. E ela disse que era a nossa família dentro de uma igreja. Que ela só queria isso. E ela disse que se a gente tivesse aquilo, todas as outras coisas lhe seriam acrescentadas. E está lá em Mateus 6,33, né? Isso. E foi exatamente o que aconteceu. Só que Deus ele foi tão maravilhoso que ela pediu isso em sonho. Ele não só colocou a gente numa igreja, mas ele tem me colocado no púlpito da igreja para alcançar vidas, para transformar vidas. E aí, cara, então ela gastou o milagre dela, porque eu confesso pra você, Edgar, durante a minha doença, eu tive, né, aos 36, há 2 anos, meu coração parou, eu tive que abrir o peito, fazer essa cirurgia cardíaca delicada, e dali eu fui diagnosticado com uma doença que teoricamente não teria uma cura, só teria piora, mas ela orou todo dia, cara, ela orou todo dia e eu fui curado. Hoje eu fui curado ali. Ela gastou esse milagre dela comigo. Ela pediu um sonho para Deus, para nossa família. Deus também deu para ela, entregou de volta para ela. Também entregou os meus. Eu venho também conquistando aquelas coisas que eu desejei ali de maneira material. Mas eu te confesso que durante o tempo que eu fiquei doente, eu nunca tinha pedido a cura para Deus. Você acredita, cara? Eu só pedi a Ele mais tempo com meus filhos, para ver meus filhos. A única que eu tinha feito, eu falei assim: Deus, se eu me permitir mais um pouquinho, só para eu queria ver eles formarem. Eu queria ver eles vencendo, eles dando o primeiro passo de vitória, eu queria ver. Mas Deus foi misericordioso e me deu muito mais. E aí, cara, eu gosto de dizer essa questão da Luana, né, dela, como que ela enxerga isso, porque é um dilema em muitas famílias, o marido muito fora trabalhando, se dedicando. Mas você sabe o que eu observei por que o problema vem? O problema não vem porque o marido está trabalhando. Porque se sua mulher souber que você está até 10, meia-noite, até ontem, 2 da manhã, que a gente estava numa mesa honrando a Deus e falando de negócio, de crescimento, ela não vai se opor, não vai arrumar briga com você. O problema é que muitos maridos, eles se escondem atrás do trabalho para estar até de noite numa mesa do bar,
para estar até de noite desonrando a mulher, para, por conta da bebida, acaba sendo agressivo com os filhos. Então, eles se escondem atrás do trabalho para justificar a ausência. Mas a ausência é porque ele tá na pelada, no futebol, até 10 da noite, 11 da noite, aí 11 da noite ele começa um churrasquinho. Não, mas é minha pelada, para, pô, que pelada. Cresça, seja homem. Seja homem, irmão. Seu lugar é dentro da sua casa, com sua família, não é nem joguinho de futebol com um monte de marmanjo, não. É porque você no domingo à tarde, ao invés de você estar com a sua família em casa assistindo um filme, levando sua família no cinema, você está na bosta de um estádio de futebol assistindo. E aí depois na semana você tem que trabalhar. E aí você não dedica seu tempo de qualidade para sua família. Então isso, para mim, foi um fator totalmente superado, porque a minha mulher, ela nunca teve um problema de me ver nisso. O máximo que eu tive durante um período um pouco mais afastado, fora da situação de trabalho, foi quando eu treinava para o Ironman. Mas sabe o que eu treinava para não impactar a família? Foi que eu aprendi a acordar 4h30 da manhã. Eu acordava 4h30 da manhã, porque se eu deixasse para treinar à noite, era o momento que eu tinha com os filhos. Eu treinava 4h30 da manhã e às 8 da noite eu estava em casa para pôr os meninos para dormir. Minha filha, o que ela mais adora, ela aprendeu que ela dorme aqui, cara. Esse ombro meu aqui, tá, eu acho que eu vou ter que fazer algum tratamento. Mas Porque o motivo é nobre. o motivo é nobre, no ombro aqui, porque ela só dorme aqui, cara. Então, assim, eu confesso para você que eu não tive esse problema. Eu não tive esse problema, porque a minha esposa, ela enxergou isso. E aí eu vi também outras pessoas. Por exemplo, o Joel é um grande amigo, o Joel J. E eu posso acompanhar um pouco por dentro ali a vida dele, a família dele. E aí muitas vezes eu pergunto, Lalas, e aí, cara? Ela fala, ótimo, Du, eu fico com os meninos aqui numa boa, tudo ótimo, porque, cara, ele tá trabalhando, ele tá fazendo bem, ele tá ajudando as pessoas, eu não tenho uma hora para falar nada. Ele tá nessa jornada, por exemplo, hoje eu sei que ele tá lá em Salvador fazendo uma palestra, é feriado, ele volta, amanhã ele tem mais não sei o que, a semana inteira ele teve trinca, e tá tudo bem com a esposa dele. O Flávio Augusto, a mesma coisa, e tá tudo bem com a família dele. Então, esse problema que muitos brasileiros empresários vivem é, na realidade, eles ficam se escondendo atrás do trabalho para fugir de princípios. Boa. E aí, por isso é que dá problema. Então, como eu não tenho isso, eu fui sábado passado, meu filho foi jogar, meu filho joga num time de futebol, ele está participando de um campeonato. Aí foi um jogo num determinado lugar lá de São Paulo, e num campo, e quando você entrava no campo, antes de você chegar no campo, tinha um monte de bar e aquele monte de homem. Pô, os caras, nós chegamos, tipo, o jogo era acho que 2 da tarde, nós chegamos 1 da tarde, os caras já saímos de lá, tipo, 4 da tarde, os caras. Eu saí, olhei e falei, Lu, o problema dos relacionamentos tá nisso aqui. O problema tá nisso aqui. Porque esses caras, o que eles estão fazendo aqui, afastado da família deles, é isso que vai trazer o problema deles em casa. Não é o de segunda a sexta que ele tá trabalhando e tá chegando tarde em casa e se dedicando, não. O problema dele tá aqui. Então, cara, eu honro muito a minha esposa, nós não temos esse problema. E minha esposa, ela, além de tudo, ela é isso, né? Ela gastou, eu não. Como é que eu vou agradecer o resto da vida? Tem como agradecer se tivesse a me ensina, porque aí agora eu tenho que pegar o meu milagre e gastar com ela, mas como, né? Então, assim, ela fez isso, cara. E aí tem uma coisa legal, né? Eu faço muitas palestras pelo Brasil. Nas palestras normais, ela não vai. Dificilmente ela vai, mas em todas as igrejas ela acompanha. Em todas as igrejas ela acompanha. Entendeu? Então, assim, tem sido isso. E a gente é parceiro e a gente caminha junto. E eu digo isso. Sabe aquela história, né? Tem um negocinho dizendo, né, que o marido tá tomando um monte de pedrada, a mulher entra na frente e toma uma facada. Eu não gosto daquela imagem. Eu acho que aquela imagem é uma grande. Não, mas eu sou a fortaleza. A pedrada e a facada que vier, e não é nas minhas costas, não. Eu vou estar aí de frente, eles atrás de mim, eu igual um gigante protegendo eles para ninguém tomar nada. É isso. E ela vai estar atrás de mim intercedendo e orando. Ela vai estar atrás de mim fazendo isso.
Eu não vou colocar minha mulher. Cara, tem problemas que a gente enfrenta na empresa. Quando eu estava quebrado com 10 milhões, minha esposa só descobriu na hora que eu saí. Você fala, mas como é que você não compartilha isso com sua mulher? Eu falava, não, eu precisava dela intercedendo, orando, com a cabeça limpa, cuidando dos filhos, cuidando do que a gente tinha ali, e eu tinha que ir à luta. Quando eu achei a solução, eu falei, Lu, tá aqui, aconteceu assim, 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 agora eu vou precisar dessa solução, eu vou ter que trabalhar esse tanto a mais, a gente vai sair disso, a gente vai fazer isso. Mas nesse momento nós vamos precisar vender a casa. Eu falei, tá tudo bem, vamos embora. Mas fui eu, cara. Fui lá e coloquei. Agora tem um monte de homem que pega e se esconde na bebida, se esconde não sei o quê, e pega a mulher dele e coloca. Não, pô. Deus não fez a gente pra isso, não, gente. Eu vejo o mesmo jeito que você trata a sua esposa, cara. Pô, quantos anos você tem de casado? 28. Cara, você trata ela. Parece que vocês são namorado de ontem, tá? Parece que vocês começaram o romance faz 6 meses. Tem sido assim. Glória a Deus. É isso, cara. Nossas mulheres esperam isso da gente. Né? Muito bom. Vocês ouviram falar sobre superação, estratégia, venda, marketing, tudo que você poderia querer saber sobre negócio, principalmente sobre o que um homem precisa fazer para ser bem-sucedido na vida do negócio, que é ter Deus no centro, Deus como primícia do seu negócio. O que a gente tem que falar no final? Só agradecer. Só agradecer alguém que tem pego já pela terceira vez, só dentro do meu ministério, Boss, nosso ministério, terceira vez, pegar seu avião, vir com a sua esposa, entregar um dia sem cobrar R$ 1, só para servir o seu propósito, servir a sua missão e abençoar vidas. E a gente tem visto isso no altar, como acaba a palestra do Edu. Um altar, muitas pessoas sendo ativadas, transformadas, curadas pelo poder do Evangelho de Jesus na vida das pessoas. É isso. Cara, Obrigado, cara. Obrigado mesmo pelo seu tempo, pelo seu sim, pela sua doação, devolvendo aquilo que Deus tem feito na tua casa. Eu só tenho a agradecer e profetizar ainda um tempo ainda de grandes colheitas sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a sua família, onde você colocar as suas mãos e a planta dos seus pés, que a bênção do Senhor te acompanhe e que Deus te surpreenda cada vez mais e que teu coração seja completamente guardado para viver o plano e o propósito que Deus tem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a tua esposa, sobre teus filhos. Em nome de Jesus. Amém, cara. Só tenho a agradecer, cara. Obrigado por esse momento. Obrigado. Eu tenho que agradecer, sim, a vocês, os cariocas. Vocês me abraçaram lá atrás, em 2020. Foi a terra que a gente mais cresceu com o Xerimbão. É a terra que nós temos 140 lojas aqui, 130 lojas aqui no Rio de Janeiro. E tem mais 30 para implantar ainda aqui. Estamos caçando lugar aqui no Rio de Janeiro. É o lugar que mais recebeu o Xerimbão, é o lugar que ama Xerimbão. E é o lugar que pela segunda vez tem me recebido e recebido o nosso propósito de novo, porque é o lugar que eu mais tenho vindo, né? Eu falei que vocês estão aqui, volto agora dia 6 em Xerém, tem também Atitude na Barra. E assim, os convites aqui do Rio de Janeiro não param de chegar. Eu falei, todo mês eu venho 1, 2 vezes aqui no Rio de Janeiro. Então, tem sido uma terra de muitas bênçãos. E eu só quero deixar uma mensagem final, Edgar. Eu, durante essa jornada minha, como você sabe, eu passei esse problema do coração, tive que ser operado. E durante aqueles dias que eu estava lá naquela UTI, literalmente entre a vida e a morte, eu falei com Deus. Eu falei com Deus pela segunda vez. Porque a primeira vez ele falou assim quando meu coração parou, ele falou no meu ouvido, meu filho, fique em paz, eu estou tirando tudo de ruim que é da sua vida, porque da sua boca só sai a minha palavra. E aí, depois, naqueles dias de UTI, eu questionei a Deus, Deus, por quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E Deus ele falou assim comigo, que quanto mais alto eu colocasse ele, mais alto ele me colocaria. E eu fiz uma promessa para Deus naquele dia, que por onde eu fosse, falando para uma, para centenas, para milhares, para quantas pessoas fossem, eu sempre honraria o nome de Deus. Eu sempre deixaria claro que tudo que eu tenho, que tudo que eu fiz, que tudo que eu ainda vou fazer é para a honra e glória do Senhor. E que por mais 24 horas a gente permaneça no caminho de Deus, que não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo, porque Deus, ele nunca serviu por linhas tortas. As linhas de Deus sempre foram retinhas. Nós, de vez em quando, resolvemos ficar assim, ó, deixa eu caminhar fora aqui, será que chega? Aí você entende que a linha está reta, mas toda vez que você faz isso aqui, você caminha mais, faz isso aqui, só que lá não tem saída, você tem que pegar, voltar de novo e vir para a linha reta. O caminho é esse, é reto, só que nesse caminho reto, às vezes vai ter montanha para a gente subir e descer. Às vezes vai ter fogo, só que a gente não vai se queimar.
Vai ter vidro, mas a gente não vai se cortar. Vai ter alguns problemas, mas nós vamos superar. Porque lá no final tem Deus. Amém. E onde tem Deus, a gente supera tudo. Então, eu quero deixar essa mensagem para quem nos ouvir, que não desista. E eu tô com uma mensagem muito forte no meu coração. Deus colocou essa mensagem há 2 dias no meu coração. E eu quero deixar para todo mundo aqui. Estamos vivendo um momento muito difícil. O momento do Brasil não é um momento fácil quando se trata de financeiro. E o financeiro, ele abala uma família inteira. Ele abala tudo. Não tem sido um momento fácil para a grande maioria dos brasileiros. E tem muita gente que está achando que é o fim. Mas Deus, ele manda dizer que não é o fim. Para quem está nos assistindo e acha que é o fim, deixa eu te contar uma coisa. Deus mandou te dizer que não é o fim. É o início. É o início da sua maior jornada. Só que para você iniciar uma nova jornada, você precisa largar a antiga. Você precisa terminar aquela. Mas é só terminar e você vai iniciar a maior jornada da sua vida. Deus abençoe grandemente a sua vida também, Edgar. Cara, você merece tudo no mundo. Eu vejo que seu coração é de um tamanho que você não faz ideia. Ele não cabe dentro de você, seu coração. Seu coração não cabe dentro de você. Você tem tudo que tem, porque não é por só merecer. É porque Deus, ele precisa de você. Então ele tem que te dar tudo isso para você fazer a missão dele aqui na Terra. Então, cara, sabe de uma coisa? Você é um instrumento de Deus aqui na Terra para abençoar a vida de muitas pessoas. E você tem feito essa missão de uma maneira extraordinária. E eu só quero te deixar uma coisa: não pare. Não pare. Show? Show. Como é que te acha no Instagram? Gente que. Pô, vai ter que escrever esse nome difícil lá, como é que é? Pô, eu queria ver esse negócio do cheirinho bom, gostei da franquia, me interessei, é a franquia mais vendida no país, tem a escola de negócio para franqueado, passa no direct de quem? Como é que é Me acha no Instagram, Schroeder Eduardo. O nome é difícil, é SCHR. Quando você colocar o SCHR, vai aparecer o Schroeder Eduardo ali. E aí, cara, você mandar um direct, eu respondo todo mundo. Respondo todo mundo que me manda direct. O WhatsApp, às vezes eu sou ruim. Então agora até é bom saber, que agora não vou mandar WhatsApp. direct, aí o WhatsApp, às vezes eu sou... Você passa para sua equipe, a equipe faz contato. Assim, ó, cara, eu só acredito que eu gosto de falar com todo mundo. Então, assim, eu falo primeiro, depois eu coloco a equipe para a equipe explicar o processo, depois volta para mim. E ali no final eu faço aquele alinhamento final ali com a pessoa, seja você para ser um franqueado cheirinho bom, seja você um franqueador que quer melhorar seus processos, expandir, crescer mais, seja você que quer transformar seu negócio em franquia. Então, meu negócio é um negócio que eu gosto de abraçar, eu gosto de cuidar. Legal. Tá? Show? Fechou. Obrigado. Obrigado mesmo. Até a próxima, vamos estar junto aí. Tamo junto. Tamo junto. Valeu demais. Você assistiu até o final, divulga esse link. Eu tenho certeza que da mesma forma que eu tenho sido abençoado por essa relação, tua vida também vai ser, a tua casa vai ser, outros empresários, empreendedores também vão ser. Tá bom? Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida. Eu declaro um tempo de fartas colheitas sobre o seu negócio, sobre a sua família, e que a mão de Deus esteja a todo momento sobre a tua casa e mudando realidade, transformando, porque só o Senhor, o Evangelho é o poder de Deus na vida do homem para transformar a vida do homem por caminhos corretos. Deus abençoe você. Até a próxima.